Queridos, graça e paz, estamos aqui com mais um episódio do Propheticast, seu podcast cristão. Pra gente é um prazer estar aqui com vocês. Mais um dia que eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, abençoar as nossas vidas. Com certeza esse será mais um programa muito edificante para as nossas almas. E lembrando, já no começo desse episódio, você que tá aqui, já tá acompanhando a gente, mas ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para você receber em primeira mão todos os programas, todas as notificações, que eu tenho certeza que isso será incrível para você. Hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial, mas antes de eu falar dele, o pastor David vai dar um recado pra gente aqui. Galera, tudo isso é possível porque nós temos colaboradores e patrocinadores excelentes nos ajudando nessa empreitada. Nós passamos por uma dificuldade esses dias e alguém que nos ajudou muito foi nosso amigo Jean, dono da JC Car Premium, seminovos em São Paulo. Sigam no Instagram, ela fica na Avenida PC, número 4.969, e ele tem vários carros assim excelentes, todos regularizados, todos já foram checados, é só carro top. Então ele emprestou um carro pra gente, fenomenal. Sigam lá, fala que foi pelo Propheticast, você vai ganhar um desconto. Eu não sei quanto, mas você vai ganhar em nome de Jesus. Eu profetizo. E você que quer ser um patrocinador, você que presta algum serviço, você que tem uma loja, você que trabalha com algum segmento, nos envia uma mensagem no link da descrição, tem o contato de alguém da nossa produção, ele vai atender você, você manda a sua proposta e a gente vai ajudar você a ser bênção pra mais alguém, em nome de Jesus. E onde é que nós estamos gravando aqui, David? No estúdio Jope Eventos, aqui na Vila Leopoldina. O estúdio ele é incrível, ele é fantástico. Valeu, Joel, por ceder esse espaço para nós. Nosso produtor Antônio, cinegrafista da NASA, o cara mais excelente que a gente já conheceu. Antônio, você é demais. Gente, então bora pro programa de hoje. Hoje nós estamos com um convidado mais do que especial. Quando eu e o David, a gente estava fazendo a lista das pessoas que nós iríamos chamar, uma das primeiras pessoas que nasceu no meu coração de trazer ele aqui, ele tem uma história incrível, eu tenho certeza que vai edificar você, foi ele. Então vou apresentar ele aqui. Jefferson Silvestroni, ele é evangelista, pregador há quase 10 anos, ele tem uma história de superação extraordinária, ele é CEO de um dos maiores grupos de estúdios fotográficos de São Paulo, o estúdio Ingrid Alves, com certeza você já ouviu falar dele em algum lugar. Ele é pai de 3 crianças lindas, membro da Batista Shalom em Diadema. Ele é autor do livro História que Muda Histórias. Seja bendita minha geração por ter você. Seja muito bem-vindo, Jefferson Silvestroni. Bem-vindo ao Propheticast. Meu amigo, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Me sinto honrado por esse convite. Parabéns pela estrutura e vamos conversar. Não, e eu já vi aqui, gente, hoje eu já vou ser ganancioso aqui, porque eu já vi que ele chegou com um presente para dar para a turma, trouxe seu livro, né? Com certeza. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Você, trouxe presente pro David também. E eu não pude me esquecer do produtor, né? Eita! Nosso produtor Antônio. O produtor ganhou. Aproveitando a vibe da troca de presentes, essa caneca é sua, ok? Você pode levar ela. Amém, muito Depois obrigado. a gente manda o Pix. Cadeira. Gente, esse daqui é o livro do Jefferson. Acho que tá mostrando aqui na minha câmera. Perfeito. Você pode adquirir ele. No final a gente coloca as informações de como você conseguir. Mas eu vou presentear você também. Nós vamos sortear um desses livros aqui pra nossa turma. Depois a gente solta lá no Instagram como vai ser as regras do sorteio. Eu tenho certeza que ele vai te abençoar muito. Então, vamos pro programa de hoje. Jefferson, de novo, seja muito bem-vindo. Pra gente é um prazer ter você aqui. E eu queria começar. Eu sei que você tem uma história incrível. Então eu queria começar falando um pouco da sua história. Você veio de um lar cristão, já nasceu crente. Como que foi sua história até o seu encontro com Jesus ali? Bom, Felipe, eu não tive esse privilégio, né, de nascer em um lar cristão. Meus pais, eles não eram evangélicos. Totalmente ao contrário disso. Eu venho de uma família que é do samba, tudo sambista, o povo tudo carnaval da escola de samba. Meu Deus. Eu sou filho de baiano, eu sei bem como que é o negócio. Então, eu estou espalhado aí por toda a escola de samba de São Paulo. Enfim, e eu fui o primeiro da minha casa a ter um encontro com Jesus. E aí, depois de mim, o Senhor foi puxando um por um, e eu creio que a obra ainda vai se concretizar com a família toda aos pés de Jesus. Esse Silvestroni do seu nome é sobrenome ou é nome composto? Não, é sobrenome. É italiano? Italiano. Olha. É chique, né? Chique, né? E como foi essa sua história de um encontro com Jesus? Como foi sua infância ali? Você disse que não nasceu num lar cristão. Como era a sua casa? Como foi que você encontrou Jesus? Seu período de adolescência? Conta pra gente. Bom, eu venho da comunidade, né? Então, o que acontece? A minminha infância é aquela infância daquela criança que joga bola na rua, solta pipa, e, enfim. A gente não é dessa época do smartphone, então a gente tem muita história para contar, né? Enfim. Então, a gente cresceu assim, né? E
como eu não nasci num lar evangélico, não tive esse privilégio, a gente vai crescendo e vai criando referências, né? Infelizmente, algumas referências boas e algumas referências ruins também. E na minha vida não foi diferente, né? Ainda como criança, poxa, a família inteira vai pro samba, você vai pra onde? Pro samba Vai também. pro samba também. Adolescência, a família toda do samba, a gente continua ali. Porém, chegou um momento da minha vida, aí já um pouco mais à frente, né? Que eu fui tomando outros tipos de referência, que aí foi onde acabou acontecendo um lado ruim aí da minha história, né? Que hoje eu consigo entender que Deus tinha um propósito até nesse momento difícil. Porém, quando a gente tem referências erradas, quando a gente começa a desviar ali o nosso olhar dos nossos pais, né, das pessoas ali que são honestas, pessoas que criaram a gente debaixo de princípios, infelizmente a nossa história tende a começar a dar errado, a fracassar. E foi assim que aconteceu comigo. E eu sei que você teve um encontro com Jesus peculiar ali, né? Bem na sua época de uma transição de um fim da adolescência para uma idade adulta. O que aconteceu dentro desse período? Então, como eu estava dizendo, já jovem, jovem que mora na comunidade, não conhece Jesus, ele quer o quê? Ele quer ter o que os demais têm. E as referências são as pessoas da comunidade. E ali, as né? referências são as pessoas da comunidade. Então, ou seja, você vê alguém andando com um carrão, você quer o quê? Um carrão. Você quer ter um carrão também. Você vê alguém andando com as roupas de marca Não da interessa como da ele época, conseguiu, eu quero não o meu. Entende? Você vai procurar um meio para conquistar também, para conseguir também. E aí tem dois caminhos, né? Que é ali o mais difícil e o mais fácil. E justamente a gente nunca quer o caminho mais difícil. A gente quer sempre agilidade, facilidade. Né? Mas sabe qual é o problema que eu vejo também, Jefferson? Eu também vim de uma história de comunidade e tal. Você entende bem o que você está falando. E uma coisa que eu observo muito, olhando para os jovens que estão lá hoje, é que a maioria nem sabe que existe um outro caminho, né? Sim. A realidade dele é tão dentro daquela bolha ali. Então, se a referência dele é aquele traficante que tem um carro bom, o menino que chega, que tem dinheiro no final de semana, que é aquele que é aviãozinho, ele acha que a vida é aquilo. Então, naturalmente, ele vai se estendendo aquelas coisas, né? E uma coisa que é fato é que, cara, o mercado de trabalho é difícil para dar oportunidade para nossa juventude. Só que o crime, meu amigo, ele abraça todo mundo. Ele abraça todo mundo. E tem oportunidade para todo mundo. E aí o que acontece? Os que conhecem um outro caminho, que nem, vou ter que trabalhar para conquistar, ele coloca na balança, cara, o quanto que eu vou ter que trabalhar para conseguir conquistar? Para conseguir comprar, vamos usar um exemplo aí, esse tênis aqui custa R$1.000. Então, tipo assim, na época era muito mais dinheiro que hoje, R$1.000, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, ou seja, eu fui pego pelos olhos, né? Por querer aquilo que, poxa, não eram as minhas condições, né? Por desejar coisas que não era para mim. E acabei me envolvendo com o crime, né? Tive essa experiência, infelizmente. E aí é onde eu fui preso. Eu fui preso e fiquei 3 anos e 6 meses preso. Mas quando você se envolveu com crime, você foi sabendo que era errado? Ou que nem a mentalidade de muitos meninos da quebrada, pensando assim, não, é trabalho do mesmo jeito. Tipo assim, a sociedade não olha pra gente, a gente tem que dar um jeito, fazer o nosso corre. Não, eu sabia que era errado, mas nunca pensei que ia dar errado. Entendi. Entendi. Porque, tipo assim, a gente pensa, vai sempre acontecer na casa do vizinho, nunca na minha casa. Né? Então, ou seja, poxa, mas sou muito esperto pra ser preso. Entendeu? Fulano foi preso, não sei o que. Ah, mas... Que é besta. Entendeu? É isso. Então, eu nunca pensei um dia que eu ia ser preso, que ia dar errado. Como foi esse dia específico? Esse dia foi muito marcante, porque eu tava... Minha mãe, essa parte da minha trajetória eu conto no meu livro aqui. A minha mãe, eu já fazendo as coisas erradas, ela me chamou no quarto dela, em casa, e ela falou, filho, entra aqui que a mãe quer conversar com você. Aí eu entrei no quarto, tava ela e minha irmã. Aí minha mãe se ajoelhou e ela falou assim, filho, o que você tá fazendo? Meu Deus. Aí eu olhei pra ela, coração fechado, coração duro. Falei, mãe, não tô fazendo nada, por quê? Falou, filho, todo mundo tá falando que você tá fazendo coisa errada. E eu falei, mãe, as pessoas não têm o que fazer? Ele tá falando da minha vida, mas eu não tô fazendo nada. Coração fechado, não querendo assumir, correto? Aí ela pegou e falou assim, filho, a mãe sabe que você tá fazendo alguma coisa errada. Aí ela pegou ajoelhada, olhou pra mim, segurou nas minhas mãos e disse assim, eu tive um sonho com você.
E nesse sonho eu vi você sendo preso dentro de um carro preto na porta de casa. E ela nem era cristã ainda, né? Não era. Meu Deus. Cara, não passou um mês. Eu tava fugindo da polícia, da Força Tática, dentro de um carro preto. Jeová. E aí eu virei pra onde? Pra rua da minha casa. Meu Deus. Eu só não parei literalmente na porta de casa porque tinha um carro parado na porta da minha casa. Eu parei na porta do vizinho. E aí eu parei o carro, Força Tática atrás. Aí eles me abordaram, procurando. Eu tava com uma sacola, um monte de coisa errada dentro. E eles procuraram, não achava. Mas tava assim, no banco de trás, nítido. Né? Nessa época eu também não era cristão. Nessa época eu professava outra fé, né? Eu ia na Umbanda, andava com guia e tudo mais. E aí na minha mente eu falei, cara, eles cegaram os policiais. Nossa. Nossa. Achou que... Achei. Aham. Porque eles não achavam. Eram 3 policiais e aí os 2 policiais não acharam nada. Que estava no banco. Aí ele veio no meu ouvido, vai, fala onde tá. O carro tem algum segredo, tem algum mocó, né, que eles falam. Aí eu falei, não tem nada. Pô, tá na cara. Aí o motorista, que tava na porta da viatura, saiu com a lanterninha. A rua, na comunidade, já tava cheia, né? Porque Não o pessoal passou já a viatura, sabe. vem todo mundo atrás. E principalmente, tá abordando um trabalhador, a pessoa não quer nem saber, mas tá abordando alguém que eles sabem que tá fazendo Porque a algo sua mãe tinha errado. falado que os vizinhos já estavam falando de você. Aí, a rua lotada. Aí esse policial, ele viu com aquelas lanterninhas. Quando ele colocou na sacola, ele abriu, ele deu um grito, Steve, achei. Nossa. Aí eu virou pra cara da parede e falou, joelha, já era, perdeu. Aí nessa hora eu foi como se tivesse, tipo, o mundo desabando, né? Aí eu escutei uma voz falando assim, deixa eu falar com ele. Aí o policial falou assim, ó, vai, mas vai rápido. Aí nessa hora, se aproximou de mim assim e falou assim no meu ouvido, filho, a mãe te ama. Nossa. Aí quando ela me falou isso, tipo, eu não pude nem olhar pra ela, nem respondi nada, só que Você lembrou do sonho? na hora eu lembrei do sonho, lembrei de tudo o que ela tinha me pedido, né, pra parar. E aí, dali eu fui conduzido pra 3 delegacias diferentes. E aí depois eu fui pra o CDP, enfim. Cara, e isso é tão doido assim, né? Porque enquanto você tá falando, eu tô pensando, sua mãe nem era cristã. Ela teve um sonho que a gente não precisa nem falar que foi Deus que deu um sonho que foi extremamente profético. E as palavras dela tiveram um peso sobre você. Talvez nem tanto antes, mas naquele momento. E o quanto isso é profundo, né? O quanto existe um poder de Deus nas nossas mães, sobre as nossas vidas, né? Eu lembro da oração de Ana, por exemplo, que nem mãe era ainda, mas quando ela ajoelha para pedir um filho para Deus, a Ana, a oração daquela mulher que posteriormente se torna mãe, é quem faz com que se levante em Israel um profeta, um juiz, um sacerdote. E naquele momento o Senhor liberou uma palavra sobre a sua mãe que recaiu sobre a sua vida. E quantas vezes a gente não dá ouvidos para coisas que são óbvias, né? Que Deus está mostrando. E ali eu fui constrangido pelo amor. Porque ela tinha todos os motivos ali pra falar, eu te avisei. E é o que eu esperava. Ah, muito bom. Fala mais sobre isso. O que eu esperava ali, ó, eu te avisei. O que eu esperava, ela, você tá perdendo sua vida, acabou com sua vida. Ou, olha a vergonha que você tá fazendo a gente passar. Tá a rua lotada, a rua onde a gente cresceu. Mas ela pegou e falou assim, filho, eu te amo. Nossa, aquilo ali... ao mesmo tempo que me quebrou por dentro, né, me desarmou, aquilo ali foi um bálsamo, foi um combustível ali que, tipo assim, poxa, eu não tô sozinho. Eu perdi tudo, mas não perdi ela. Eu não tô sozinho. Tem alguém que me ama. Tem alguém que mesmo eu errando, me ama. Então, nossa, aquilo ali, eu entrei dentro da viatura e aquela palavra, filho, eu te amo, porque, queira ou não queira ali, você pensa, o que vai ser da minha vida agora? Eu não sei, porque eu não tive essa experiência. Então, como a gente não viveu, a gente não sabe o que vai acontecer, pra onde que eu vou, como é que vai ser, enfim, nunca tinha entrado dentro de uma prisão. Mas aquela palavra dela, filho, eu te amo, foi uma certeza. Independente do que acontecer, você não vai estar sozinho. Cara, isso aí... Não deixa de ser filho, né? Não deixa de ser filho. Não deixa de ser filho, né? É como o Pedro que bate no peito falando pra Jesus, eu nunca te nego, eu nunca te largo.
Passa alguns dias, Pedro nega 3 vezes. Quando Jesus ressuscita, encontra os discípulos a primeira vez e não fala com Pedro. Encontra a segunda vez e não fala com Pedro. Quando chega a terceira vez, Pedro olha e fala: hoje ele veio para me condenar. Hoje ele vai jogar na minha cara tudo que eu fiz, eu falei que não ia fazer e mesmo assim eu pequei contra ele. E Jesus coloca Pedro de volta na mesa e o David, inclusive, tem uma mensagem sobre a mesa, inclusive. Fala: Pedro, senta aqui. Só eu? Vamos comer. Só você. Nós temos uma conferência sobre a mesa. E fala: Pedro, senta aqui, vamos comer. Era Jesus colocando Pedro de volta na mesa, cara. Falando: você pecou, você caiu, mas tem uma mesa aqui ainda e essa mesa ainda tem o seu lugar. E eu acho que essa é uma estratégia para todas as mães que estão passando por algum processo com os filhos. Porque se bater adiantasse, se castigo adiantasse... Você apanhou muito na infância, Jefferson? Rapaz. Mas o amor... Constrange, Muda, né? transforma, confronta. O amor, cara, você tá doido? Ali eu me senti amado com... E outra, sem merecer. Uhum. Né? Então ali foi muito forte. Que é de fato isso que constrange mesmo, né? O amor incondicional, quando você não merece. E como foi essa experiência? Eu sei que, inclusive, você teve encontro com Jesus dentro do presídio, né? Sim. Conta pra gente como foi essa experiência, como é estar do lado de dentro, as coisas que você passaram lá e o que aconteceu pra você. Saiu de estar sendo preso em flagrante, um bandista, usava guia e tudo mais, que inclusive deu mérito àquilo para que os policiais não tivessem achado, para agora estar dentro de um presídio tendo encontro com Jesus. Então, aí eu fui conduzido para o CDP de Guarulhos, aqui pertinho. Fiquei 7 meses, porém, eu fui transferido para uma das piores unidades, que é a Venceslau 1. É uma cadeia de castigo. Eu arrisco dizer que é uma das mais temidas, assim, né? De um preso ir, porque é uma cadeia de segurança máxima, para lá vai os bandidos de altíssima periculosidade. Meu Deus. Então foi e você eu, fez alguma minha coisa cela... nesse meio tempo desses 7 meses para ser transferido para lá ou foi Então, transferido? Não, o que acontece? Eu conhecia muita gente, né? Esse período que eu fiquei no crime, fiz muita amizade, conheci muita gente. Então, tem pessoas que gostam mesmo da gente, não tem jeito, né? Uhum. E aí, dentro da cadeia, tem várias celas, certo? Aí tem a cela 1 até a cela 8, por exemplo. Porém, tem 2 celas que, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, que organiza, que administra, que toma Perfeito. conta do resto entendemos. do raio lá, certo? Que é a cela 1, que é conhecida como a faxina, e a cela 2, que é conhecida como esporte. Então, quando eu entrei para dentro do CDP, que eu fui para... Tinha que escolher uma cela, poxa, meus amigos já... As pessoas que me conheciam, né? Falaram assim: não, você vai morar com a gente. Uhum. E aonde eu fui morar? Fui morar na faxina. Já foi para a diretoria. É onde era... A maioria das vezes mora só os irmãos do comando. Poucos que não são irmãos, mas que é de Muito conceito. Muito conceito. Confiança também, né? Eu fui morar com eles. E lá em Guarulhos tinha um sério problema. Qual que era o problema? Lá todo mundo tinha celular. Nossa. O que acontece? Arremessava da rua e tudo mais. E era tipo assim, todo dia arremessava celular, os caras pegavam. Chegou um dia o diretor falou assim: ó, só vou dar um recado pra vocês aqui. O mais bobinho dessa cela conserta relógio com luva de boxe debaixo d'água. Isso era bom. Ele falou assim: então, vai dar ruim pra todo mundo. O diretor-geral falou. Ele falou: eu não tenho mais argumento. Acabou a conversa. Nossa. E aí, enfim, a gente pensou que ele tava blefando. Rapaz, não passou uma semana, o GIR, né, que é a polícia que atua dentro dos presídios, eles sempre vêm para fazer blitz de manhã, né, sempre o mesmo horário. Aí deu... Dá tempo de esconder. Não deu nada. Não dá, porque esse cara é rápido. A gente tá tudo lá tranquilo. Dá o horário de soltar a faxina, que eu falei que organiza e tal. Serve a alimentação das demais celas. Deu horário, não veio para abrir a cela, para sair, para fazer todo esse processo. Já a gente já sabe que tem fica alguma como, coisa errada. tá estranho. Porém, você fica como? Daquele jeito. Quando foi assim, eles não veio abrir, daqui a pouco só veio aquela bomba. Bum! Vai! Nossa.
Nossa, rapaz, o corre. Aí todo mundo só de cueca, os Correndo cachorrão lá pro bravos, os Rottweiler. Todo mundo na cabeça. Seguinte, faxina esporte, vai de bonde. É a transferência, né? Eles falam isso. É pra onde? Eles não falaram pra onde era. Aí daqui a pouco ficamos sabendo que era pra Venceslau, pra essa RDD. E como estavam suas emoções, seu coração nesse período, assim? Desde o período que você entrou lá, até quando você descobriu que ia ser transferido pra esse outro lugar, como que foi sua mente dentro disso? Então, foi um processo que, tipo assim, eu já falei, isso não é vida pra mim, não. Não quero mais. Porém, eu falo isso também no meu livro. A vida do crime, ela é fácil pra você entrar. Difícil pra sair. Mais difícil pra você sair. Correto? Eu encontrei vários, assim, mais bandido pesado que falou a mesma coisa. Então, tipo assim, eu queria. Só que tudo me puxava pra mais fundo, pra permanecer, sabe? Parecia que era... É como a Bíblia diz, né? Um abismo puxa outro abismo. E aí, o que acontece? Eu ir morar na fazenda já foi isso. Então, ou seja, se eu tivesse em outra cela, eu não tinha passado por tudo isso. Sim. Então, aí eu fui para Venceslau. E lá foi onde eu tive a minha primeira experiência com Deus. Lá foi o momento em que eu vou falar para você. Lá, literalmente, é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Meu Deus. Por quê? Porque lá não tem banho de sol. Ou seja, você não sai da cela. É reclusão total. Reclusão total. Não tem televisão, não tem rádio. Lá não tem chuveiro, é água direto do cano. Gelada. Isso, lá na cidade mesmo de Venceslau. Então, ou seja, é 12 horas daqui da capital. Então, ou seja, cara, a cela minúscula mesmo, né? Comporta 2 pessoas, eles colocam 4. Né? E aí, o que acontece? O X da questão lá é que, por ser uma cadeia de castigo, você já é recepcionado daquele jeito. Não tem... Bom dia. Não. Os meninos que já eram mais experientes, que foi junto com a gente, já falou, ó, por onde você passar, abaixa a cabeça e fala, licença, senhor. Porque os caras chegam lá, você tá esperando você com um canão de ferro. Os Rottweiler parece que tá uns 10 dias sem comer. Doido pra pegar tua perna. Rapaz, então eu fui pra esse lugar. E outro ponto que é muito ruim lá é que lá são 4 raios. Raio 1 fica os presos que ali são aliados ou que concordam com a ideologia do primeiro comando. O raio 2 já não. Já é... Galera da oposição. Da oposição. E na mesma cadeia? Na mesma. Meu Deus. Misericórdia. Já presenciou alguma rebelião, briga? Não. Mas aqui tem um detalhe. No raio 2 é onde ficava a cozinha. Então, quem fazia a comida para toda a cadeia eram os presos que moravam no raio 2. Ou seja, da facção rival. Meu Deus. Da oposição. Então, lá é um clima totalmente tenso. Não tem barulho, não tem falatório, nada. Então, ou seja, você chega lá e o mínimo lá, eles falam que é 30 dias. Porém, até o dia que eu fui, ninguém nunca tinha saído com 30 dias. Sempre com 45, 50, 60 dias. E, poxa, se eles trabalham na cozinha, eles têm acesso ao quê? As facas. Então, é um clima muito tenso mesmo. Gente que não tiver um psicológico muito forte lá fica maluco. E aí o que acontece? Poxa, chegava na hora da alimentação, chegava a comida, aí você abria a comida, o que tinha na comida? Só os presentes. Rabo de rato, barata, pó de vidro, tudo que você imaginar. E então foi um momento muito difícil, porque eu nunca imaginei que ia passar por isso. E o que não vinha visivelmente, como é que você comia? Porque você escutava os caras falando lá assim, ó, salve, na cela tal, rabo de rato, na cela tal, pó de vidro. Cara, você não come... Eu acho que a pior tortura psicológica seria se eles não colocassem nada. Porque aí você ia ficar pensando, e se tiver alguma coisa? E aí eu vi gente lavando ali a comida, o arroz, e aí você tenta dar uma mexida ali pra comer alguma coisa só pra não passar fome. Só que o que mais me impressionou lá é que, por incrível que pareça, um pastor foi parar lá. Preso também. Meu Deus. Um pastor, a cadeia dele revogou. Ele foi se apresentar no DP. Nisso que ele foi se apresentar,
ele foi conduzido para uma cela no DP, algo natural, que eu acho que ele seria liberado talvez no mesmo dia. Um dos presos que estava na cela junto com ele agrediu um funcionário do DP. E Aí acharam pegou que- a cela toda e mandou pro castigo. Meu Deus. Nossa. Antes de você contar essa história, mesmo lá não tendo TV, rádio e tudo mais, como que você tinha noção do tempo? Não tem noção. Você não sabia quanto tempo Não você estava sabia lá? que hora que tava lá. É, tipo assim, você conta os dias, né? Mas Sim. que hora que é agora? Não sabe. Nossa. Não sabe a hora que... Assim, ele serviu uma janta, ainda tava claro. Então você falava assim, rapaz, que loucura é essa? Eu tenho por mim que o café chegava às 6 da manhã, a janta às 10, o almoço às 10 e a janta por volta das 3 horas da tarde. Depois já era. Depois de 3 horas da tarde, só no Só outro de dia. manhã. Pai amado. E você já não comia, porque já vinha desse jeito. O pão era o que você comia, assim, né? Mais tranquilo. Durante esse período, Jefferson, teve algum momento, principalmente quando você foi exposto a essa questão das comidas e tal, sabendo que o pessoal tinha faca, acesso a um monte de coisa, teve um momento que você pensou, cara, eu vou morrer aqui? Que você pensou que não sairia de lá? Sim, teve, porque é o seguinte, não sei se por pressão psicológica também, ou se por verdade, em um dos momentos lá, dos dias que eu estava lá, um guarda pegou e soltou. Falou, ó, sumiu uma das chaves aí de uma cela lá do Raio 2 Santo Deus. Pai amado. e até agora não foi encontrada. Você imagina, cara. Nem dormia. Na cela a gente revezava quem dormia, porque era um clima tenso, não tem barulho lá. Entendeu? A comunicação foi lá que eu aprendi, né? Falar. Linguagem de sinais. A, B. Eles me ensinaram assim, não sei se tá certo. A, B, C, D. Então, assim, pra me comunicar, porque você não sai da cela, você consegue só olhar, põe a mão pra fora. E os tal. sinais. Nossa. E foi até um cara que era próximo de onde eu morava, que, enfim, né? Ele me ensinou, assim, de grade, né? Então, você não fala, você não tem esse barulho, não tem nada disso. O clima é literalmente loucura. tenso. Aí, o que me chamou a atenção é que todo final todo final do dia, tinha a reunião do comando lá deles lá. Então, os caras iam pra frente. E lá, só pra você ter noção, é só os piores. Então, é cara com 400 anos, 500 anos de cada... Só os 18 anos de comando. Os caras pesado, mas pesado mesmo. Sentenças e agravantes, lá vai. Mas todo final do dia, antes da reunião do comando, adivinha o que acontecia lá? Culto. Meu E Deus. quem era o doido que fazia o culto? Do pastor! Oh, meu Deus! Rapaz, mas aí foi que eu fiquei impressionado, foi a minha primeira experiência com Deus. Porque o pastor falou, vamos começar... Os irmãos falavam, ó, pastor, tá com liberdade para começar o culto. Eu falei, que culto vai ser o pastor orando, né? Sei lá, não tinha nada de conhecimento de Bíblia, de Deus, de nada. Vai ser o pastor orando e tal, né? E tudo 5 certo, minutos. sei lá. Rapaz, o pastor falava assim, ó, vamos começar o culto então. Eu quero começar louvando a Deus. Tem alguém que quer oportunidade para louvar a Deus? Cara, cada um da sua cela, só a cara para fora assim e os braços. Rapaz, parecia que dava briga. Ô, pastor, sei lá tal, quer louvar. Pastor, sei lá tal aqui, pastor. Todo mundo queria louvar, irmão. Ah, vocês não saíam da cela? Não saía, era culto, por exemplo, aqui a cela, certo? Tipo culto online. Tá, gente, Cada aqui, um no seu lugar. lá tá outra cela. E aqui tem um chapão. Meu Deus. E do chapão tem só... a gente fala lá que na época a comunicação era essa, os pirulitos, mas como se fosse esse portão de... Sim, sabe? Que transpassado. Sim. E na parte de cima que você conseguia ver. Entende? Então, você ficava um pouco assim pra cima e você via. Os mais altos já até um pouco o braço. Então, quando ele falava, cara, todo mundo queria oportunidade. E o que mais me chamava a atenção, os irmãos com mais anos de cadeia, os mais bravos. Ô, pastor, dá oportunidade aqui, pastor. Pedindo pro pastor Meu Deus. oportunidade pra louvar a Deus. E eles cantavam mesmo? Rapaz, eu aprendi os hinos lá dentro. Eu não sou cantor. Eu nem lembro muito bem as letras de todos. Mas esse é o que mais marcou. Esse irmão, ele tipo, 400 e poucos anos. Ele jogou água fervendo na cara do guarda, porque desrespeitou a visita dele. E aí lá ele cantou aquele louvor assim, ó. Chora Israel, Meu Deus. Babilônia não é o seu lugar. Me arrepio. Pai Teu amado. lugar, clama ao teu Deus, que ele... Rapaz,
Rapaz, aquilo lá me arrepiou todo, ele com aquela voz bem grave, só os braços pra fora. Assim, ó. Eu falei, meu Deus, que é isso? Aí um outro irmão pediu oportunidade, aí ele cantou aquele outro louvor, o de Jó, o antigo, raizão lá mesmo. Pôs Nascimento. Quando fala tua louca mulher, abandona esse Deus e morre. Cara, a cadeia toda. Nunca! Estremecia! Eu falei, que é isso? E era tudo filho de crente? Sei lá, que eu não conhecia eles, nunca vi, não dá pra ver o rosto nada. Até hoje você nem sabe quem é. Não sei quem é, nunca vi na Mas vida isso, isso- porque pensa num lugar muito grande, 400 celas, e é em cima e embaixo. Quando ele falava, abandona esse Deus e morre, todo mundo, o eco, porque era silêncio, estremecia, cara. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí um outro louvor que marcou muito, e foi em um desses cultos que eu fiz um voto com Deus, que é aquele louvor que fala assim, ó: olha pra mim, Senhor, eu farei o que for preciso. Cara, quando tocou esse louvor, eu peguei e me ajoelhei na capa, assim, né, na porta da cela, e eu fiz um voto. Falei, Deus, ninguém nunca saiu daqui com 30 dias, eles estão falando. Assim, tô falando de Deus, essa intimidade agora, né? Mas eu falei assim, se o senhor tem alguma coisa comigo, me tira daqui no menor prazo, com 30 dias. Meu Deus. Que aonde eu for, qualquer unidade que eu for, qualquer cadeia depois daqui, eu vou ir no culto cultuar. Fiz esse voto. Rapaz, quem faz voto esquece. O perigo da oração é que Deus ouve ela, né? Quem faz voto esquece, mas quem recebe não. E aí, completou 30 dias cravado. Eu tô lá tomando banho no cano gelado, aquela água, porque o cano é de ferro, a água bate nas costas, parece que tá dando um murro. Daqui a pouco lá você não é conhecido pelo seu nome, lá você é conhecido pela sua matrícula, como se fosse o seu número do RG, né? Daqui a pouco o funcionário abre e faz um barulhão, que silêncio, abre o chapão. Transferência! Aí ele começou. 802-039, a minha matrícula. Cara, eu tomando banho, falei, bate aí, que é minha. Tem que bater assim, ó. Rapaz, eu saí com 30 dias Exatamente. cravado. Meu Deus. E gente com 90, com 60, com 45 dias. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui para o penitenciário de lá. Essa foi minha primeira experiência com Deus, assim, de falar do meu jeito, sem nem saber e tudo mais, fazer um pedido, um voto. Por que e Deus naquele respondeu. momento que você fez o voto, você recorreu a Deus e não ao antigo Então, lugar que você... O que fez você entender que ali não funcionava? Então, Era um Deus superior, maior. o culto. Foi algo que você nunca tinha Nunca tinha sentido. Nem sentido, lá. nunca tinha visto. Não. Tipo assim, eu já tinha ido. A minha esposa, ela era cristã, já frequentava, inclusive, a sede, né? Então, assim, já me chamou pra ir e tal, eu fui. Tipo, mas sabe quando você vai? Tipo, mano, esses caras ficam gritando, nada a ver. Nossa, E hoje quem é que grita? É a gente, né? perde a voz. Não é? E, cara, ouvindo isso, eu vejo duas coisas que são profundas, né? A primeira é que os presos que estavam ali, todos sabiam louvor. Sim. E isso Isso não me é, impressionou. Isso não é coincidência, né? Porque estatisticamente a maioria das pessoas que estão presas são filhos de crentes. Sim. E estatisticamente, inclusive, a maioria de filhos de lideranças cristãs. Então, pastores, De gente no pastoras. círculo de oração. Exatamente. E a gente tem que parar para refletir sobre isso, porque alguma coisa não tá certa. Que a pessoa, ela cresce num lar cristão, ela cresce sobre um berço que tecnicamente deveria ensinar princípios e valores, e essa pessoa agora tá cantando de dentro de um presídio, e a gente tem discutido muito sobre isso, né? Sobre qual é o nosso papel em discipulado, em ensinar. E a grande verdade é, se a gente não ensina em casa, o mundo vai ensinar. E não são os mesmos princípios que nós queremos. Mas existe assim, vai de duas pontas do extremo. Ou ele tá aprendendo certo, mas não tá valorizando, ou tá destoando o que o pai e a mãe tá ensinando e o que eles estão vivendo. Que ele vê Meu pai é uma que ele coisa vê. na igreja, outra coisa em casa. É. Entendeu? Vai muito disso. Tem algo que eu aprendi. Ser pai não é sustentar os seus filhos. Meu Deus. Sustentar, qualquer um sustenta. Ser pai é liderar os seus filhos no caminho do Senhor. Muito bom. Porque tem muita gente que fala assim, eu sou pai, por quê? Porque eu sustento os meus filhos. Não. Sustentar, se eu não estiver aqui, alguém vai sustentar. Então ser pai não é sustentar. Então é por isso que a Bíblia diz ensina.
Ensina o teu filho no caminho. Então, eu acho que um dos erros, que foi, como você disse, né? A gente não pode generalizar, mas um dos erros é esse, entende? Eu acho que as pessoas estão se perdendo no que é ser pai, no que é ser mãe. Então, não é sustentar, não é pôr a comida na mesa, não é pagar o aluguel, não é dar roupa para vestir. Isso aí não é. E o texto que você citou, né? Ensina o seu filho no caminho que deve andar. A expressão ali originalmente é no e não o caminho. Justamente. Porque eu só posso ensinar no caminho se eu estiver nesse caminho. A diferença do no e do o caminho é vai lá. E no caminho é vamos. É, muito profundo, muito profundo. E Gerson, antes de você voltar pra essa história que, meu Deus do céu, eu tô indignado. Eu tô indignado. Já você citou uma coisa que foi curiosa pra mim. Incrível. Dentro desse período, você já conhecia a Ingrid, então? Já. Como foi que vocês se conheceram e como é que ela lidava com essa situação? Vocês conheciam ela na igreja e você por aí? Então, a gente se conheceu na escola. Na escola? Conhecemos na escola. Pai amado. Ela... Filha de crente, Isso, e aí... achou o bad boy. Tipo assim... O terror dos pais. Eu vou desafiar meu pai aqui. O que acontece? E aí, tipo, a gente se conheceu na escola, né? No começo ela nem queria eu. E aí, tipo, foi muita insistência. É padrão de quem casa. No começo a Larissa também não me queria. E aí, enfim, a gente começou a ficar, né? Começamos a ficar. E ela ia lá na sede e tudo mais. Aí Quantos anos vocês tinham, mais ou menos? eu tinha 16. Novinho. Ela bem tinha novinho. 14. Bem novinho. E pro pessoal entender o gap disso, e com quantos anos você foi preso? Poxa, eu fui preso, se eu não me engano, com 21. Ah, então você já tinha uns 21. anos juntos. Sim, eu... Namoraram mesmo. Namoramos mesmo. Aí, nesse período, logo no, assim, começamos a namorar e aquele negócio todo, aquela paixão, aquele fogo, puf, ficou grávida. Com 15 anos. Nossa, então quando você foi preso, você já tinha um filho. Já tinha 2. Meu Deus. Já tinha o Cauã e o Raul. Calma que a história tá ficando Vai mais ter que ter séria. parte 2, parte 3 aí. Eles começaram uma série só com o Jefferson. Pai amado. Eu já tinha o Cauã e o Raul tava com 8 meses. Jeová. Aí ela ficou grávida do Cauã, né? Mas aí quando ela engravidou do Cauã, eu não fazia coisa errada, né? Entendi. Eu trabalhava com a minha sogra era gerente da Reebok, eu trabalhei com vendedor, e então tava tranquilo. Aí passou um ano e 2 meses, ela engravidou do Raul. Aí ela engravidou do Raul, tipo assim, não foi algo que a gente programou, né? Pô, você vai ficar grávida? Não, tipo... foi algo que a gente, na adolescência, aquele amor, aquela paixão, enfim, a gente não teve o cuidado, né? Não se cuidamos nessa parte. Mas é o que eu falo, tipo, em tudo eu vejo as mãos de Deus agora, Com certeza. né? Na hora a gente não percebia, poxa, mas por que tão jovem já, né? Mas é o que a gente tava falando nos episódios anteriores aqui, né? É previsibilidade retrospectiva, né? Depois que passa, você olha pra trás e fala, cara, foi por Tinha isso que ser assim. que Deus Tinha que fez ser dessa assim. forma. Deus, ele vai alinhando as coisas, né? Porque, veja, você foi transferido de repente pra uma coisa que você não fez, pra uma outra penitenciária, e lá nessa penitenciária, um pastor que também foi transferido pra uma coisa que ele não fez, estava no mesmo período que você, e fazia um culto que aí você começou a ter um encontro com Deus, cara. Alguém pode chamar isso de coincidência, mas eu não tenho fé pra acreditar que algumas coisas são coincidência. O Dr. Norman Geisler, ele escreve um livro incrível chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Maravilhoso. Esse livro dele é fantástico. Maravilhoso. Então você já estava com a Ingrid, vocês não eram casados ainda? Não éramos Você casados. já estava com a Ingrid, já tinha 2 filhos, foi preso e teve essa experiência com Deus. E a partir daí? Aí, tipo, eu fiz um voto, né? Aonde eu for, eu ia no culto. Porém, eu fui pra penitenciária de Lavínia, 750 quilômetros longe da capital. Jeová. Cheguei lá é uma cadeia pós-castigo, então, ou seja, é mais rígida também. É bem diferente de lá, que tem banho de sol, tem tudo. Tem visita, tem televisão, enfim. Só que já é mais rígida, né? Então, eu fui pra lá, e lá, quem coloca você na cela é os guardas. Você não escolhe, como lá no CDP eu escolhi. E aí, é o que eu falo, cara. É fácil pra entrar, difícil pra sair. Lá, diferente do CDP, que era a cela 1 e a cela 2 que comandava, era tipo assim,
Era a cela que eu tava mais os caras. E adivinha onde o guarda me pagou? Justamente Meu nessa. Deus. Justamente nessa. E aí eu já tava vindo de um histórico, né? Poxa, tava já com os caras na faxina no CDP. Foi pra Venceslau que... E como que eles recebem essa informação? Ah, eles têm todo o sistema. No dia que você tiver essa resposta... Não, quando eu chego... Quando a gente chega lá na cadeia, já tem que tomar lá um sermão. Tá vindo do castigo, né? Nossa. Não vai aprontar aqui não, né? Bateu no guarda, né? Por isso você foi pra lá. Nossa. É porque já pensa logo. Já pensou no pior. Fala, não, aí se conversa. Mas eles não acreditam, né? Então, aí já me colocou nessa cela de novo. Aí já tinha gente que eu conhecia de novo. Aí o que acontece? Eu fui me aprisionando novamente. E aí, o culto lá, onde eu fui, onde eles me colocaram, era um culto mirradinho, não era aquele culto. Entendi. Não tinha aquele negócio, Entendeu? aquele arrepio. Então, tipo assim... Não tinha aquela presença. Eu pouco falei... tempo você já falou, não, eu sou pentecostal. O que você era? Não, Saiu assim da no fogo, pentecostal, fibra tradicional. O que tá acontecendo nesse culto aqui que eu tô entendendo. Aí, tipo assim, foi olhando o culto, acho que era 4 irmãos, 5 Mas irmãos. esse culto já era cela por cela ou Não, reunia? isso aí já reunia, mas reunia sim, ninguém. Entendi. Reunia lá era 5, 6 pessoas. Não tinha o pessoal do Nunca. Não tinha o pessoal do Nunca, não tinha aquele louvorzão e tal. Pô, ele cantava um louvor da APA lá totalmente desafinado, não entendia nada. Aí eu falei, o quê, mano? Os caras tudo que me conhecia. Falei, não vão discutir não. Mas para mim não quebrar o voto, eu tentei dar o meu jeitinho. Eu vou num só. Eu falei, eu vou ir, mas eu não vou ficar perto deles. Eu fui, tipo assim, o culto era aqui, eu ficava aqui, ó, na parede, encostava, e eu falava, Deus, eu tô aqui. Tô no tô culto. aqui, Eu tô vim. ouvindo o culto. Tô cumprindo. Tô cumprindo, eu só não vou lá porque o povo vai falar, acabou de vir castigo, tá aí agora, né? O santinho. Tá se escondendo, porque lá é assim, ou você tá, se você tá, os caras respeitam. Vocês veem que tem verdade em você. Você se entregou de verdade. Mas os caras veem que tá se escondendo, vê fraqueza, enfim, os caras não respeitam, entendeu? E tem uma coisa que eles levam muito a sério, é isso. É a fé em Deus, é não brincar com a palavra, os caras não aceitam de jeito nenhum. Então, tipo assim, eu peguei, tipo, ficava indo só de... E aí foi onde eu fui me afundando mais, porque eu fui recebendo de novo responsabilidades, que lá, por incrível que pareça, tem também, entendeu? Então, tipo assim, lá a humanidade tinha poucos irmãos, então automaticamente você vai ganhando mais responsabilidade pela ausência dos irmãos. E foi o que foi acontecendo comigo. Eu cheguei num nível lá, tipo, lá dentro de novo eu tava enroscado, mas eu já não queria mais isso pra minha vida. Entende? Só que eu não achava um caminho. Tá, e qual que é a porta? Que o ambiente ia te levando pra se afundar naquilo, né? E sim. E eu também não queria, que as pessoas olhassem, tipo assim, não aguentou tirar a cadeia, por isso foi pra igreja. Não, era algo que eu já... E você não queria se colocar na posição de vítima. Justamente. Sair de cabeça erguida. Mudei mesmo. Tanto é que quando... Mais pra frente eu falo. Mas tem uma frase que eu escutei lá dentro e, cara, que frase que é verdade. Ou você se revolta contra esse lugar, ou você se acostuma. Meu Deus. Repete, por favor. Ele falou, ou você se revolta contra esse lugar, ou você se acostuma. E isso é verdade. Porque tem muita gente que vai e volta várias vezes. Não se revoltou. Por quê? Porque se você se revoltar, independente do que você vai fazer aqui fora, cara. Você fala pra cá, eu não volto nunca mais. Justo. Por isso que tem pessoas que morrem pra não voltar, mas... Então, ou seja, assim, eu tomei essa decisão. Eu não volto mais. Eu me revolto. Isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é o que a minha família merece. Me cortava o coração ver minha mãe entrando eles iam te visitar. pelas portas. Minha mãe ia me visitar, meu pai ia me visitar, a minha esposa ia me visitar direto. Ela levava os meus filhos deitados na cama da cadeia. Você tá doido, cara? Eles correndo, o Raul eu vi andando dentro da cadeia. Meu Deus. Você tá louco? Então, tipo assim, era algo que me feria muito, né? Várias vezes eu falava pra ela, não precisa vir mais. E ela, guerreira, falou, não, eu vou... E isso é profundo porque o que nos diferencia dos animais, a principal característica é a capacidade de se adaptar. Isso, apesar de ser muito bom, é um problema. Porque a nossa capacidade de se adaptar é tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Então, você vê, por exemplo, pessoas que se acostumam, se adaptam a ambientes como esse. Sim. E outra, dentro do nosso contexto aqui, pessoas que se adaptam ao pecado. A pessoas que se adaptam ao erro. Ele já tá tanto tempo naquilo ali que acha que aquilo é o normal. E geralmente a desculpa que eles têm, quando a gente pergunta, fala, é mais forte do que eu. Exato. E aceitou ser vencido, é mais forte do que eu, Eu acabou. via várias pessoas lá que parecia que tava na casa delas, tava tranquilo.
tava tipo... Tinha orgulho de falar que mandava aqui, que conhecia todo Já é a mundo. terceira que eu tô tirando já. Nossa. É como se fosse um mérito. Foi pedir música no Fantástico 3 vezes. Não. Então, tipo assim, era isso que aconteceu. E aí eu fui me afundando. Afundando assim, pegando a responsabilidade. Só que chegou lá, eu estava no raio 7, só que no raio 2 era o raio conhecido como raio de progressão de regime, ou seja, eu estava no regime totalmente fechado, e quem ia pro raio 2 era conhecido que ia começar a progredir de regime, ou seja, ia para o semiaberto. Então todo mundo que ia para lá já ia como? Feliz. Nossa, estourei. Como que é o semiaberto? Eu sempre ouvi isso na TV, mas Semiaberto é quando você tem o direito de ir de saidinha. Ah, tá. Aí lá no raio 2 não é assim, né? Lá é tipo assim, você já é um sinal que você já tá... Vai ser liberado. Vai ir para o semiaberto, justamente, que aí é colônia, chamada de colônia. Que aí já é uma academia mais tranquila, e é bem mais maleável, né? E aí você vai, sai de saidinha, fica lá os tantos dias e volta. Entendeu? Esse é o semiaberto. Então, o que acontece? Quando chamaram o meu nome para ir para o raio 2, eu falei, nossa, eu fui condenado a 6 anos e 4 meses. Na hora, o advogado conseguiu cair para 5 anos e 6 meses, se não me engano. E na apelação caiu para 4 anos e 2 meses. Eu já estava 2 e 8, se eu não me engano. Eu já tinha ultrapassado todos os meus direitos para sair já. E eu não saía. Os advogados falavam para mim, não sei o que acontece no processo do teu filho, mas é a primeira vez que eu vejo isso. Nossa. Até página do processo sumiu. Nossa. E aí, tipo assim, eu não sabia o que fazer. E eu tava lá e não tinha quem recorrer, enfim. Aí eu fui pro raio 2. Mas antes de eu ir pro raio 2, quando me chamaram o meu nome, os caras do raio que eu tava falando assim, rapaz, você vai lá pro raio 2 e tal lá... Tem um pastor lá. Todo mundo que vai pro raio 2 se converte. Meu Deus do céu. Vários que saíram daqui se converteu. Nossa, o pastor é usado, hein? Pastor é usado na revelação, na libertação. Eu falei, quê? Falei, meu Deus do céu. Eu já fui com medo desse pastor. Eu falei, esse pastor é perigoso, mais perigoso que os bandidos, pai. Que pastor perigoso. Todo mundo... A fama dele corria em tudo quanto é canto. O primeiro pastor, até hoje você não sabe quem é. Não sei o nome, nunca vi a cara dele. Até hoje você não sabe quem é. Anônimo. Aí eu fui pro raio 2. Cheguei no raio 2. Olha a oração. Falei, o quê? Cara, pensa numa quadra de futebol. A quadra de futebol todinha tomada em um círculo pelos presos, de mão dada, para fazer oração numa sexta-feira, para Deus abençoar as visitas que estavam na estrada. Eu falei, quê? Jeová. Profético. Jeová. De um gol ao outro. Eu falei, como é que é isso aqui? Aí um pastor, cara, ele tinha problema no olho. É o pastor Hélio. Tinha problema no olho. Ah, esse você já conheceu. Esse é o perigoso. Aí, problema no olho. Andava meio assim, ó. Sabe? Ele falava de um jeito diferente. Falei, rapaz, vamos fazer oração. Aí quando foi fazer oração, os caras pegou os balde, que é, pensa nesses balde de lixo, só que lá era diferente, mais resistente. Os baldão de lixo, batendo no balde de lixo, essas garrafas PET, com a tampinha no chão. O outro pegou a garrafa, eu acho que ele, não sei o que ele colocou lá dentro, porque arroz não entra, não sei o que era que ele colocou lá que fazia barulho de chocalho. Tinha a banda do Lázaro lá dentro. Rapaz, Olha. E aí tem um louvor, tinha um preso lá, a igreja lá já tinha 30 pessoas. Aí tinha um dos presos lá que ele era compositor. Nossa. E o louvor dele, a cadeia toda cantava. Meu pai amado. Ele se inspirou numa melodia, eu não lembro de quem que é, uma melodia acho que é até secular. Mas, rapaz, o louvor dele, toda a cadeia cantava. Meu Deus. Jeová. Quando eu vi aquilo, eu falei, que é isso aqui? Um negócio diferente. Aí ele orando, leu um texto, orando, o povo orando. E aí dava um grito lá de Podia entrar a Bíblia, fé. então? Não, pode. Pelo menos todas que eu... Menos em Venceslau, não. Mas as outras podem todas que eu passei. Aí ele leu um texto, o povo gritando, não sei o quê. Falei, que é isso? O rapaz chegou no sábado. Sábado de visita. Ele montava lá o púlpito lá. Púlpito com cabo de vassoura. A gente fala tia, né? Mas é tipo... Como eu posso explicar, cara? Enfim, é como se fosse um nylon assim dobrado. E aí veio da rua a capa para o púlpito.
alguma irmã fez, sabe? Bonitinho assim. Maravilhoso. Rapaz. Maravilhoso. Chegou no sábado. A igreja, os irmãos da igreja já se reuniu lá, orando. Antes do culto começar, de joelho, no frente do gol, assim, ó, que eles pegavam lá o final da quadra, orando de joelho. Eu falei, gente, que negócio estranho. Eles orando lá de joelho antes do culto começar. Aí vi um monte de preso. Pegava a foto e colocava assim num lugar assim, ó. Foto, não sei o quê. Eu falei, que negócio. Aí, rapaz, começou o culto. Começou a louvar. No batuque. E de novo eu falei, gente, aqui é diferente. Deus tá Aí aqui. eu falei, eu vou ir, já vou cumprir meu voto. Eu fui. Mas aí foi. Eu fui pro culto. Aí ele, muito usado, ele era pastor da Deus Amor, na rua, antes de cair. Aí ele, muito usado por Deus, pregando. Rapaz, na hora da revelação, esse homem. Agora a conta bateu. Revelação dos amados. O Espírito de Deus me revela. Tem alguém aqui que o Senhor me mostrou a sua casa. Eu vi o portão da sua casa. Deus, é. E eu vi o número da casa que você mora. Jeová. E para você saber que é você e que o Espírito Santo de Deus não erra e não se confunde, a sua casa é um portão prata e o número da sua casa é 430. Eu falei, ele viu minha foto, alguma coisa assim. Felipe, Jeová. irmão, Jeová. eu comecei a, suar frio. Mas sabe quando você sua frio, de você não sabe, não tem reação? Aí ele pegou e falou assim, ó, só vou terminar a revelação se você levantar a mão e me mostrar quem é aí você. a galera começa a levantar a mão, não confirma, não confirma. Não, ninguém levantou, ninguém morava no Portão Prata e no 430? Então, aí eu acho que, alguém deve ter pensado, aí errou. Só que, eu não conseguia me mover, eu não conseguia levantar a mão, eu não conseguia nada. Eu tava, literalmente, tava de choque. Aí ele olhou pra mim, ele falou assim, ó, é você, né, jovem? Eu fiz assim, só isso aqui, cabeça. O que deu pra fazer? Assustado. Aí ele falou, vem aqui na frente. Como é que ia? Eu não conseguia mexer. Aí ele chegou perto de mim assim, nossa, eu gelei. Eu falei, agora eu vou cair. Eu já pensei, porque a fama dele era derrubar todo mundo. Rapaz, ele chegou perto de mim e falou, ó, o jovem tá suando frio. Ele pôs a mão em mim aqui, ó. Aí quando ele pôs a mão na minha cabeça, a mão dele fazia assim, ó. Rapaz, quando ele pôs a mão na minha cabeça, eu falei, já era. Aí, eu não caí. Aí eu falei, ufa. Aí ele pegou e falou assim, ó, eu vou concluir a revelação. Eu vi no portão da sua casa uma cobra, mas uma cobra muito grande. Eu vi ela enrolada no portão da sua casa e eu conseguia ver a respiração dela. Jeová. E Deus me disse que essa cobra estava impedindo a maldição que está lá dentro de sair e a bênção de entrar. Mas a partir de hoje, Deus está despedaçando essa cobra. Santo Deus. E tá arrancando ela de lá, rapaz. Jesus de Nazaré. Eu tô todo arrepiado. Irmão do céu. Ali, rapaz, eu falei, meu, que é isso? Eu nunca imaginava, não tinha nem... Cara, depois daquele dia, parece que pra mim... Tudo mudou. Tudo mudou. Ali eu comecei a ter novas atitudes. Eu jogava a bola lá, os caras apostavam e, eu jogava direto. Lá no Raio 2 também, me colocaram no setor, então já tinha responsabilidade grande lá também, certo? Só que eu fazia muita academia lá, porque não tinha que fazer muita academia e Pra passar futebol. o tempo. Só que ele era pastor de onde? Na rua? Da Deus e Amor, filho. Então, os membros da igreja dele não usavam bermuda, Não jogava futebol. não jogava futebol, Nem fazia academia. não fazia academia É. e nem andava sem camisa. Nossa. Eu tô falando da 018, um sol pra cada um. 40 nego na cela. Meu Deus. E os caras de calça, de camiseta. Eu falei, não é possível. Suando até. E nesse culto, você já aceitou Jesus? Não. Demorou Eu ainda. não sabia nem o que eu tava fazendo ainda ali. Eu falei, que é isso? Aí, beleza. Eu saí desse culto já diferente. Então, eu comecei a perder o desejo das coisas. Então, eu começava a não querer mais jogar bola. Eu ainda ia jogando, mas, já não queria jogar mais. Eu já fui parando de fazer academia. Eu já fui me adaptando antes de me converter. Ao modelo da Ao igreja modelo que ele da igreja. liderava. Isso. Aí passou um tempo, eu comecei, usar mais a calça. Certo? Mas eu ainda, eu ainda morava no setor, ainda tava lá e tudo mais, né? E o que acontece?
eu sempre fui assumindo responsabilidade. Não que eu ia pedindo, eles iam me entregando. Até que chegou um momento que um irmão até do Capão Redondo foi pro Roy 2, já tava aí pra ir saidinha, chamou eu e um outro menino que é lá da Zona Leste, eu não vou falar o nome dele aqui, e ele falou, rapaz, vem cá, vamos precisar conversar. Ó, a gente tá pra sair de saidinha e tal, mas vocês confiança extrema, um moleque da hora mesmo. Aí ele pegou e falou assim, ó, eu e falou outro nome do outro irmão, assim, a gente tava conversando, trocando uma ideia, a gente quer batizar vocês e tal. Aí eu olhei pro... Batizar do crime. Batizar pra entrar pra caminhada. Aí esse menino da Zona Leste olhou pra mim, cara. E aí, tipo assim, eu olhei pra ele, eu falei, olha, aqui dentro não rola, a gente já tá pra sair pra rua, que não sei o que. Ele, não, mas a cadeia, não sei o que, precisa, tem pouco irmão, que não sei o que. Veio no argumento, eu falei, irmão, eu gosto de ser demais. Gosto do outro irmão também. Mas aí foi, então nós vai trocar essas ideias na rua. Na rua a gente se encontra e... Eu falei, não, na rua a gente troca. Então, tipo... Mas... Foi tentando se esquivar. E aí, tipo assim, o outro menino também, né, que tava comigo, ele também, tipo assim, a gente conversava muito, né? Então a gente começou... O assunto era o quê? Era, tipo, mudança. Tipo, minha família, a família dele, sofrimento, sei o quê, uns negócios que não era legal. Então eu já comecei a querer rejeitar tudo. Tipo assim, lá dentro, a posição que eu tava, tipo assim, tinha um problema que tinha que resolver. Era eu ou esse menino, entende? Aí tinha vezes que eu pegava e falava, mano, resolve aí, velho. Tipo assim, eu pegava, entrava lá pra minha cama, né? Vamos colocar assim, cama, mas não é. Então, eu entrava lá pra minha cama, pegava a Bíblia e começava a ler a Bíblia. Os caras olhavam pra mim assim, falavam, o que tá acontecendo com esse cara, mano? E você entendia o que você lia? Eu ia esforçando, né? Entender. Tipo assim, eu pegava a passagem que o pastor pregou, que aí já tinha um pouco mais de compreensão pela explicação dele. E aí eu falei, vou ler de novo aqui e tal. Nossa, meu, caramba e tal. Aí, cara, passou um tempo. Eu não aguentei. Eu peguei, chamei os irmãos e falei, irmão, eu não tô passando por uns negócios legais lá fora, minha mente tá a milhão. E eu quero me ausentar do setor. Quero ter um tempo, respirar e tudo mais. Aí os caras, não, fica com nós, que não sei o quê. Se em algum momento você falou pra eles de Deus, falou, não, porque Deus... Não. Só falou que você não queria. Só falei que eu não queria. Aí, por eles me conhecerem como que eu agia e tudo mais, minha conduta, eles me liberou. Tá bom, pode se ausentar. Só que quem se ausentava do setor tinha que mudar de cela. Adivinha pra cela de quem que eu fui? Do pastor. Deus é maravilhoso, né? Eu fui morar na cela do pastor, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Quando eu fui morar na cela do pastor, no setor é menos gente. Nas outras celas é mais. Então, ou seja, era 45 cara. Nossa. Uma cela cabia quantos? Na cela que cabia era 3, 6, cabia 18 pessoas. E tinha? Tinha 45. Sabe rede mesmo, que a gente descansa? Era várias, assim, ó. O nego dormia na rede. E no chão, vários colchões assim, e aí lá chama de valete, né? Um pra cima e um pra baixo. Você ia no banheiro, você tinha que tomar cuidado pra não pisar na cabeça de um, no pé do outro. Loucura. Desumano, totalmente desumano. E aí, o que acontece? Quando eu falei que minha mudança cantou pra lá, o pastor dormia sozinho lá vou falar na cama, né? Na cama dele lá, enfim, como se fosse a cama. Quando ele ficou sabendo que eu fui mudar pra sala dele, ele falou, meu filho, sobe pra cá, dorme aqui. Rapaz, eu fui dormir lá. Dava 3 horas da manhã. Orar. O pastor Como ele sabia que era 3 horas da manhã? Eu acho que era 3, vai. Vou falar que era 3, cravado ali, né? Porque lá tinha televisão. Mas eu tenho por certo que era por esse horário. Não, porque aí a gente voltava a dormir, certo? Cara, dava esse horário todo dia. O camarada levantava, dobrava o joelho. E ele era... Da onde que ele era? Deus é amor. Pentecostal, irmão. Então ele não podia falar, não podia gritar. Os outros pesos, tudo lá. 45 cara. Mas ele, tipo... Sabe cochichando? Aí começava a falar em língua. Mas eu não sei o que acontecia. Eu sentia uns negócios, cara. Nossa, acabou que começava ele levantar pra orar de madrugada e eu... Levantava junto. Maravilhoso. Aí tava eu sem me converter ainda, tipo, joelho lá dobrado de madrugada. Ele orando e eu orando. Aí tinha vez que ele vinha assim, ó. Do nada eu orando. Ele orando pra lá e orando pra cá. Ele vinha lá e colocava a mão em mim falando em línguas. Mas não podia falar alto.
Então eu estava... E eu, nossa, eu senti nos negócios, eu nem sabia o que eu tava sentindo, mas o coração pegando fogo, arrepiando todo. O Gerson, ele foi o contrário, ele não tinha se convertido ainda, ele já não usava mais calça porque não podia, já frequentava o culto, já orava de madrugada. Tem uns crentes que hoje, convertido, Os não é meninos assim. olhavam pra mim, que jogava bola, que me conhecia, eles pegavam e falavam assim, meu, você vai virar bênção, né? Porque ela chamou assim, mano, você vai virar bênção. Certeza, cara. Chamava, e aí, Jé, vamos jogar bola? Eu falei, mano, não vou não. Aí eu tava com o quê na mão? Com a Bíblia lendo. Então, tipo assim, eu falei, mas rapaz, tá estranho. Eu não fazia mais academia, não jogava mais bola, saía, só andava com os pessoal da igreja, quando ia sair assim, pra andar no pátio. Aí, tipo assim, né, tá bom. Aí teve um dia que eu falei assim, não, eu vou me converter, cara, não tô aguentando. Eu queria me converter na rua. Justamente por conta disso, pra ninguém achar que eu tô com vitimismo ou tô me escondendo atrás da Bíblia. Não. Eu falei, eu quero me converter, mas eu quero me converter na rua. Eu falava pra Deus. Todo esse tempo que eu ia no culto, que eu orava, eu quero me converter, mas converter na rua. Tal. Até imaginava como ia ser e tal, a cena e tudo mais. Só que eu não aguentei. Eu falei, não, vou me converter aqui. Só que eu fiz um outro voto com Deus. E qual que foi o voto? Eu falei, Deus, a minha mãe viu eu sendo preso. Então ela tem na mente dela uma cena. É a cena, a viatura, eu e a algema. Mas eu gostaria de mudar, ressignificar isso na mente da minha mãe. Nossa. Com ela vendo eu aceitando o Senhor mudando de vida. Meu Deus. Então eu fiz um voto, falei, o senhor traz ela nesse final de semana, que aí eu vou me converter na frente Na hora do dela. apelo. Só que lá é o seguinte, tem a visita, você não fica olhando pelo portão que a visita entra, certo? Quem mora, como eu disse, lá na faxina e tal, eles ficam próximo, a visita vem, eles se aproximam, perguntam e chama quem que é o preso que a visita chegou. Eu tava no culto, só que eu já tava pronto. Falei, não, é hoje. Falei pra ninguém. Vou me converter, todo um jeito já. Minha mãe vai vir. Aí tô lá no culto a milhão, aquele louvor e tudo mais, revelação, demônio caindo. E ir lá. Só que foi passando o tempo e cadê que minha mãe não chega? Não foi. Nossa. Só que a visita lá era 2 dias, sábado e domingo. No sábado minha mãe não foi. Quando acabou a visita, cara, foi o dia que eu fui mais setado, eu acho. Porque eu ficava ouvindo assim, o diabo dizer, hoje eu sei que é ele. Dizendo assim, ó, tá vendo? Ele não quer você. Não é pra você. Não é pra você se converter aqui Meu dentro. Deus. É um sinal. Cara, e aquilo foi me setando. Mas aí, quando eu fechou, eu entrei pra cela, eu tava muito confuso, cabisbaixo e tudo mais. Mas aí me veio uma força, que eu falei, quer saber? Amanhã, se minha mãe vir, eu vou me converter. Se ela não vir, eu vou me converter do mesmo jeito. Glória a Deus. Só que tem um detalhe, eu falei, eu vou falar pro pastor. Porque se eu não falar pro pastor, eu posso mudar de ideia. Rapaz, subi lá na cama do pastor, preciso falar com você urgente. Falei, o que foi, meu filho? Falei, pastor, eu tomei uma decisão hoje. Qual que é a decisão? Eu decidi que amanhã no culto eu vou me converter e vou aceitar Jesus. Cara, o olho dele, irmão, começou a encher de lágrima. Você era a ovelha que ele tava evangelizando. Ele olhou ali, pra né? mim e falou assim, ó, faz 10 meses que eu tô orando e jejuando por você. Meu Deus. 10 meses. Já tinha esse tempo todo, então. Meu Rapaz, Deus. eu não esqueço nunca. Aí ele me deu um abração assim e tal. Aí no outro dia, cara, eu já fui como? Não quero nem saber mais de nada. Tô pronto. Tô no culto comendo, solto. Daqui a pouco vem uma mão aqui, ó. Fala, Gé. Eu olhei. Ô, sua mãe tá lá no portão. Vai lá buscar ela. Meu Deus. Essa cara. Rapaz, Glória a eu fui lá Deus, buscar mano. minha mãe Glória já a Deus. todo feliz. Falei, mãe, vamos pro culto. Ela, filha, a mãe tá cansada demais, demorou muito a viagem, eu nem ia vir. A tia que emprestou dinheiro pra mãe vir, porque eu não tinha dinheiro pra vir. Eu falei, não, mãe, vamos pro culto, pelo amor de Deus. Eu falei, mãe, põe a cadeira pra você sentar lá. Vamos pro culto. Já que você quer, filha, a gente vai. Rapaz, a gente foi pro culto, ela sentou a cadeira lá. Aí o culto comendo solto, eu não me esqueço, o pastor pregou o Salmo 23, ele pregando. Aí já sabia que eu ia me converter. Então aí na hora do apelo, depois que ele pregou de mão dela com a minha mãe, falou assim, e eu quero fazer um apelo hoje, eu quero perguntar, cadê a primeira pessoa que não aceitou entrar pra caminhada, pra entrar pro caminho? Rapaz, eu soltei a mão dela, quando eu soltei a mão dela e levantei a mão, cara, todo mundo virou pra olhar assim, Felipe. A cadeia toda fez assim, ó, pro culto.
Foi todo mundo lá pra mim, porque o pessoal me conhecia, sabia que, tipo assim, eu não tava lá de besta, de querendo nada disso, sabia a verdade. Que você era antes, isso, né? sabia a minha verdade e tudo mais, viu o meu processo, que nem você falou, fui abandonando as coisas antes de eu dar o meu passo, pra não brincar com a palavra, sabe? Pra não ser um motivo de escárnio e tudo mais. Cara, lotou, rapaz. Eu aceitei Jesus, levantei a mão, depois mais 5 pessoas aceitou Jesus no mesmo culto. Meu Pai Deus. amado. Pai amado. O pastor pôs minha mãe atrás do púlpito, né? Ele falou assim, a senhora quer... Minha mãe chorando, a senhora quer falar alguma coisa? Ela falou assim, eu tinha certeza que eu não ia perder meu filho por essa vida. Tinha outras mães lá, ela falou assim, ó, o único conselho que eu dou pra vocês, mães, não desista do filho de vocês, tá? Glória a Deus, mano. E sua mãe, essa altura do campeonato, já era crente? Não, então, ela ia pros cultos lá na sede. E toda segunda-feira, tem culto de oração lá, né? Sim. Toda segunda-feira que ela conseguia, ela ia pro culto. E aí, na época, era o pastor Renato que tomava conta do culto de oração. E aí, o que acontece? Sempre, não sei como é agora lá, mas sempre, no final, eles perguntam, alguém tem pedido de oração? Sim. Adivinha? Toda segunda-feira, sua mãe... Só minha mãezinha levantava e falava assim, pastor Renato, ora pelo Jefferson, por favor. Meu Deus. Ora pelo meu filho que tá preso. Rapaz, pastor Renato, ele falou pra mim depois que eu saí, eu não aguentava mais orar por você, cara. E aqui eu tive uma experiência. Uma experiência que, assim, eu entendi que as grades que me cercavam não era mais poderosa que a oração de uma igreja. Meu Deus. Meu Deus. Nego, e qual foi a reação da sua mãe quando te viu indo ali? Só chorava. Jesus. Só chorava. E depois ela me abraçou e tudo mais. Foi algo, assim, cara... realmente Deus ouviu o que eu pedi. Eu falei que eu queria ressignificar. Que aquela imagem que ela tinha, eu sendo preso, ela fosse minimizada pela imagem de eu aceitando Jesus e mudando de vida na frente dela. Meu Deus. Foi isso que aconteceu. E aí, cara, tipo, meu batismo é um batismo totalmente diferente. Você batizou lá dentro também? Deixa pra outro dia eu contar hoje. Não, fica à poxa, vontade. pelo amor de Deus. O assessor do Jefferson, ele tá ali, ele tem tempo? Tem tempo, Matheus? Então a gente vai embora. Então, o que acontece? Os batismos, geralmente dentro das cadeias, eles acontecem fora. Não fora da cadeia. Por exemplo, no pátio lá, que vem os pastores da rua, montam uma piscina e se batizam. Só que eu falei, Deus, eu não quero me batizar por pastores, com todo respeito, mas que eu não conheço e nunca mais vou ver. Tipo, não vão fazer parte da minha história. Sim. Né? E eu, tipo assim, esse pastor, ele foi um pastor que, tipo assim, eu admirei muito, né? Um pastor que orou por mim, jejuou por mim, e eu queria ser batizado por ele. Eu falei, pastor, eu quero que o senhor me batize. Ele falou, mas onde eu vou te batizar? Vou te batizar no chuveiro? Ele ficou, né? E eu falei, não, pastor, você tem que me batizar, não é possível. Rapaz, esse pastor orando. Aí teve um dia lá que ele desceu, a gente tava dentro da cela e falou, meu filho, amanhã, quando abrir a grade, a gente vai ver um negócio ali que Deus me deu uma estratégia. Eu falei, então tá bom. Deu de lá, tinha uma valeta. Já tô até vendo. Mas pensa no tamanho da senhora valeta. Ele falou, Deus me deu uma estratégia. Deita aqui. Ninguém entendeu nada, eu deitei lá. Ele mediu. Você deitou com a valeta seca. Seca, ele mediu. Pra ver se ia emergir, se ia caber meu corpo todo, tem sempre imersão. Ele falou, dá certo. Próximo culto você se batiza. Rapaz, lá a gente usa uns lençolzão gigante e grosso, né? De 3 metros, 2 metros. Ele falou que ia me batizar e precisava desse lençol pra pôr no chão. Você imagina. Os caras do comando, os irmãos, os caras tudo que... Os melhores que só tinham os caras que tinha. Os caras tudo emprestando os lençol pra forrar o chão. Vários lençol desse gigantão branco. Tampou certinho lá. Ficou tudo branco. Nem parecia que era esse mesmo ambiente, cara. Rapaz, agora falta o quê? A água. Lembra dos baldão do tambor, do samba? Do louvor? Os presos tudo, cara. Pegaram 3 baldes desse e ficavam transportando de água. Lá do final da quadra. Quem não saiu esse dia, subia assim, ó, na grade pra ficar olhando o que tava acontecendo, que nunca ninguém tinha sido batizado. Nunca tinha visto aquilo. Rapaz, e os caras carregando. Encheu.
Nisso que encheu, vamos começar o culto. O culto não cabia de gente pra poder ver, apertando. E eu tô falando de bandido, de cara preso, irmão. Os caras do comando, tudo lá, também olhando, sabe? Foi uma experiência incrível. Aí cantou o louvor, aí ele leu a palavra, aí chegou a hora do batismo. Cara, ele foi lá, me batizou por imersão, meu corpo todo emergiu. Quando eu saí assim, ó, mano, eu olhava assim, os caras chorando. Os caras batendo palma, quem tava dentro da cela dando glória a Deus. Algo assim, algo extraordinário mesmo, algo lindo. Aí, depois desse dia, rapaz, depois desse momento, começou a cair uma chuva. Mas uma chuva que ele contou pra mim, ele falou pra mim, eu pedi uma confirmação de Deus sobre o teu batismo. Eu falei, Deus, o senhor tá nesse negócio? Que depois do batismo dele, manda uma chuva pra confirmar. Rapaz, o que aconteceu? Senhor Jesus. Choveu. Ele Choveu. pediu E a gente andando chuva. na chuva. Ele pediu a chuva e a gente andando na chuva. Cara, e aí, enfim, depois desse momento, né, eu, com uma semana de crente, o culto comendo solto. Que lá os cultos pegavam fogo. Ele era muito usado na revelação. E com foco na libertação. Deus revelava pra ele, por exemplo, obra de macuaria, coisa assim, e que realmente você via ali o resultado. Aí ele revelava, manifestava. Tinha um cara que ele bebeu sangue. Então, ou seja, ele matou um policial e bebeu sangue. Nossa. O pastor revelou, irmão. Quando revelou, eu nunca vi isso nem aqui na rua. O cara, ele deu um pulo pra trás e chutou assim no altar e já caiu assim de joelho, todo torto. Eu nunca vi isso. Aí nisso que ele caiu assim, ele não pôs a mão pro cara manifestar. Ele não pôs a mão. Ele falou, vem aqui que eu tenho revelação. Ele só fez assim, ó, não vou pôr a mão em você. Mas o Espírito Santo me revela isso, isso e isso. Demônio, eu já te vi. Bum. Eu falei, que negócio é esse? Aí, adivinha o que ele fez, engraçadinho? Ele falou, demônio, eu vou te mostrar que você é fraco. Eu vou chamar o meu bebê na fé aqui pra te expulsar. Eu falei, não acredito. Não. Ingrid no culto. A Ingrid no culto. Eu falei, nossa, esse demônio me pegar aqui vai me arrebentar toda. O cara, tá doido. Eu falei, não. Aí ele me chamava pelo apelido dele. Ô, Gé! Eu falei, não, Jesus. Eu tava lá perto da Ingrid. Aí eu fui. Ela olhando lá. Ele falou, ó. A Ingrid tava lá? Tá, foi um dia de visita, rapaz. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, ó. Aí ele foi, o meu irmão falou assim, você vai colocar a mão e vai usar o nome de Jesus que tem poder. E você tem autoridade. Expulse em nome de Jesus. Rapaz, Tremendo mais que... coloquei a mão em nome de Jesus. Sai! Rapaz, caiu. Quando caiu, eu fui como um gatinho, né? Mas voltei parecendo um leão. Agora pode vir todo mundo que eu vou orar. A Ingrid olhando assim pra mim, tipo assim, olhando, meu Deus, ele é o meu marido. Cara, e olha como isso é sinistro, assim, o poder que tem ter alguém do seu lado, né? Que você tinha sua mãe e a Ingrid que lá fora estavam orando, tinha esse pastor que contra todas as probabilidades te acompanhou, te discipulou lá dentro. Sim. Porque se fosse qualquer outra pessoa, e olhar e falar, meu amigo, esse aí não tem jeito. Sim. Esse aí não tem solução. A característica dele é uma característica que tá, com todo respeito, tá em extinção. Sabe? São líderes que querem ver os seus liderados crescerem. E se tornarem maior. Ele não tinha medo de que ninguém crescesse. Ele não precisava ter me chamado para expulsar demônio. Ele poderia ter, como várias vezes, ele pegava assim, ó, sai, o demônio ia. Saía. Ele já orou de costas, o demônio manifestou no meio da multidão. Então, tipo assim, ele não precisava de mim. Então, tipo assim, aquilo foi para ele mostrar pra mim, não pra ele, que ele sabia que eu já tinha autoridade, que Deus já tinha dado pelo nome de Jesus, claro, né? Não era pra ele, era pra falar assim, ó, vem, bora crescer. Foi Você pra sente bora. isso? Puxar eu. Você sente como se fosse um sinal de Deus falando, ó, é isso que eu quero com você? Sim. Não, depois dali, aí eu comecei a orar mais, e aí eu comecei a buscar mais. Aí teve uma vez que ele foi viajar pra audiência. E aí eu falei, meu pastor não tá aqui, mano. Esse demônio, que manifestava muito demônio. Esses demônios manifestavam. Os irmãos eram de oração, os irmãos eram tudo besta também, mas o pastor era pastor. O pastor não tá aqui, vai fazer a Pastor festa. é pastor, irmão. Eu também já tive frustrado, mas o pastor é pastor. Pastor é o perigoso. E aí, toda sexta-feira era culto. Perigosinho. Aí, toda sexta-feira era culto na cela. Então, toda a cela chamava a gente pra fazer culto. Antes das visitas entrar no sábado. Aí nós estávamos lá e cada cela pregava um irmão da igreja. O pastor que ficou,
pastor Rafael fez a escala. E o abençoado me põe pra pregar justamente na cela onde tinha o cara que mais manifestava o demônio bravo. Nossa. Ai, amado. Nossa, ele falou, você prega na cela 2. Eu falei, aham. Rapaz, eu entrei na cela. Mas eu não... Assim, falar pra você, foi também uma experiência que eu senti o Espírito Santo me tomar, sabe? Porque aí, lá você cantava um louvor e pregava rapidinho. Aí eu cantei aquele louvor assim, ó. Espírito, Espírito, que desce como Ele fogo. já foi também, né? Não. Eu esperava mais devagar. Eu navegarei. Aí quando a gente começou a cantar, não precisamos orar. Só no louvor. Ele caiu de joelho. E eu pensei, o quê? O pastor tá aqui, né? O pastor, ele é o pastor, ele vai fazer Vai a obra. Eu, caiu de joelho lá e o pastor, do jeito que tava lá, assim, ficou... E eu, tipo, deixei ele lá, o demônio lá. E eu lá, esperando ele, né? Mas eu tava no centro lá, aqui, ó, cantando. E o pastor, do jeito que ele tava, ele ficou. Jeová. Aí eu falei, ele não vai vir. Aí eu fui, né? Aí eu fui lá pro irmão e falei, senhor, você não vai fazer gracinha aqui, não. Em nome de Jesus. Puf, expulsei. Nisso que expulsei, rapaz. Aí que os irmãos que já eram batizados com o Espírito Santo embolou mais ainda nas negócios, aquele negócio. Jeová. Acabou o culto, pastor. Auxiliar chegou pra mim assim, ó. Aprendeu a lição? Ali, você era a autoridade. Eu não ia tirar sua autoridade ali. Meu Deus. Senão Meu Deus. você poderia pensar que você não era capaz de resolver. Senão ia tornar o pastor uma muleta, né? Sempre se Ele falou, apoiando nele. Quem era o responsável de fazer o culto ali? Eu falei, era eu. Falei, pois bem, você fez o culto, pregou, expulsou o demônio. Aí o pastorzão chegou, o perigosão, ele já foi falar de mim. Cara, a importância de ter pessoas que enxergam na gente uma coisa que nós não enxergamos, né? É muito importante. Eu vejo isso muito com Paulo e Timóteo. Timóteo é um menino, novo na fé, Paulo discipulando ele ali, nem Timóteo via nele mesmo as características de alguém que pudesse fazer alguma coisa. Quando Paulo tem um problema na igreja de Éfeso, Paulo chega em Timóteo e fala, Timóteo, você vai lá resolver. Quando Timóteo chega, Timóteo fica com medo, né? Vê tudo que estava acontecendo, fala, e agora? O que eu faço? Aí Paulo escreve para Timóteo, Timóteo, não desprezes o dom de Deus que habita em ti. Que Paulo tá falando, né, Timóteo, você não sabe, só que já tem dom em você, já tem autoridade em você, poder em você, isso é muito profundo, muito profundo. E aí, tipo, eu, com poucos meses, esse pastor, ele olhou pra mim, aí sim, depois que eu aceitei Jesus, meu processo fez assim, ó, bruf. Eu ganhei a direito semiaberto, que não tava, que o advogado eu não achava a página, ficou sem advogado, só com o advogado que é normal lá, né? Que trabalha, andou tudo. Andou rápido. Aí eu já tinha o direito de semiaberto, já tava próximo pra vir de saidinha, aí eu não ia ver mais ele. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu tava orando e Deus me mostrou o teu chamado. Jeová. E eu não quero perder essa oportunidade de validar. Eu tinha... Poxa, acho que 3 meses, nem sei, acho que era 3 meses de crente. Ele no culto me chamou e falou assim, ó, quero te separar. A evangelista da casa do Senhor. Eu falei, o quê? Meu Deus. Como é? Mas do obreiro, diácono, como é que é esse negócio? Aí foi isso. Felipe, fui pra Colônia, foi onde eu fui pro Belém, que lá já realmente tinha ministérios. Aí tinha Deus de Amor, Brasil para Cristo, Madureira, Belém, tudo quanto é tipo de ministério. E o que eu mais me identifiquei lá dentro foi com o Belém. Só que cheguei lá e eu não falei nada. Não contou que era evangelista? Não contei nada. Contou Cheguei nada. lá, falei, eu sou crente, eu quero ficar aqui com vocês. Então tá bom, pastorzão, pastor Gil Clécio, já faleceu, mas homem de Deus, tem muito usado na libertação também. Mas, rapaz do céu. Aí passei um tempo, cheguei lá e não falei nada. Aí daqui a pouco ele pegou e falou assim, ô meu filho, você já recebeu alguma unção? Aí eu fui, Pode mentir. peguei e falei, pastor, ó, tá aqui minha carta de recomendação que o pastor tinha feito. Quando ele leu, ele falou assim, ó, Deus já tinha falado comigo. Glória a Deus. Por que você não falou nada? Eu falei, pastor, eu acredito que se Deus ele me ungiu, ele vai Ele que apresenta. se encarregar de apresentar. Tudo bem, fiquei lá no Belém, fiz a obra com os irmãos, vim pra rua, fui congregar na Igreja Batista Shalom, fui congregar na sede. Cheguei lá e não falei nada. Cheguei lá e fui ser obreiro.
Tava lá, trabalhava eu e eu acho que agora ele é presbítero, né? O Guilherme. Ele é Guilherme. Ele É, né? é presbítero. Então, na época a gente trabalhava junto, no mesmo turno de obreiro lá, e pum, limpava, não sei o que, e tal, chegava cedo. Eu tinha um pouco de dificuldade, porque eu tinha um limite de horário pra mim ficar na rua, era só até as 10, então era um pouco puxado. Mas fiquei lá, acho que não deu 6 meses que eu fiquei, era 5 meses, 6 meses. Aí foi quando eu fui pra Diadema. Fui pra Diadema, junto com o pastor Renato, que orava por mim. E aí tá lá, fazendo a obra. Mas de repente falou assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. O bispo falou que vai vir aqui no culto de ceia e vai ungir o Cássio, era o tecladista, diácono a presbítero. E você, a diácono. Eu falei, amém. Falei nada. Você não tinha contado que você tinha sido Não ungido a contei evangelista. nada pra ninguém. E beleza. Calhou de logo no dia da minha unção, quem vinha de saidinha? O meu pastor. O da Deus de Amor? O da Deus de Amor. E ele foi ficar na minha casa. Maravilhoso. Aí chegou de conversar, eu falei, pastor, domingo você ungido a diácono. Ele falou, tá bom. Falou nada. Foi pro culto de manhã, ele tá lá, eu devo ter a foto em algum canto, no Facebook eu tinha. A foto, aí chegou lá o bispo Sidney, sobe no altar e tal, chama a Ingrid pra ajoelhar do meu lado, a mulher do Cássio pra ajoelhar do lado dele. Ele olha e fala assim, hoje eu vou ungir o Cássio como presbítero e o Jefferson como evangelista. Oxi, de repente... Bispo Sidney, queremos você no nosso podcast. Vamos conseguir essa data. Pra mim, o que o pastor Renato falou é que ele iria me ungir Como diácono? como diácono. E eu não falei nada pra ninguém sobre isso. Mas pra mim tá tudo certo, eu não tô atrás do nome, eu tô lá pra fazer a obra. Se até hoje eu tivesse como diácono, eu tô lá pra servir. Jefferson, um negócio que você falou que mexeu muito comigo foi que o seu pastor na prisão, ele falou que Deus já tinha mostrado o seu chamado. Ele foi a primeira pessoa que Deus usou pra validar. E o bispo Sidney, como homem de Deus, reconheceu isso em você. Sim. Gente, eu sei que a gente vem de uma cultura que tem uma escadinha, mas o santo ministério não é plano de carreira. Isso é muito forte. Eu acho, Jefferson. Isso é muito forte. Jefferson, eu acho que se eu vi que o Felipe tem chamado de pastor, eu não tenho que passar ele por cooperador, diácono, Isso é muito evangelista. forte, Não, né? eu tenho que treinar ele, nem que seja por 10 anos, pra ele ser que ele seja pastor. pastor. Eu penso da mesma forma. Existem pessoas hoje dentro da igreja que elas não estão dando fruto porque elas estão no lugar errado. Exatamente. Perfeito. É a É pessoa só pra certa cumprir, no lugar errado. É só pra cumprir que tem que ficar lá e tudo Tem mais. que ter um número de obreiros, tem que ter um número de carteirinha pra entregar. Justamente. Eu penso da mesma forma. Porque na Bíblia não tem isso. Timóteo foi de discípulo de Paulo a Pra bispo da igreja dele. Não. E Paulo? Bispo de igreja não. Bispo da igreja de Éfeso. De assassino para apóstolo. Entendeu? Entendeu? Então, tipo assim... E Paulo fala isso, né? Uns foram chamados Para. Outros para e outros para. Acabou. Não é? Se Deus te chamou para ser um evangelista, se prepare para ser um evangelista. Não é nem o se prepare. Que o seu líder te prepare para ser um evangelista. Perfeito. Prepare. Perfeito. Justamente. Então, eu penso da mesma forma, né? Eu já sofri alguns tipos de preconceito por conta disso. Eu falo preconceito assim, não vou falar perseguição, que eu acho que é muito forte, mas é tipo certo tipo de comentário, alguns olhares tortos, por conta de não ter passado como todo mundo geralmente costuma passar. Só que o que eu falo é, Isaac, quando Deus fala com Abraão e fala para ele assim, ó, vai, pega o seu filho, leva o seu filho pro monte e coloca ele na onde? Altar. No altar. Isaac pediu? Não. Então pronto. Tem gente que briga por conta do altar. Mas tem gente que Deus olha e fala assim, ó, vai lá, coloca ele no altar, porque é a minha vontade. Perfeito. E quando Deus ele derrama uma unção, Jefferson, não há ninguém que possa revogar. Paulo também, as pessoas também se contrapõem ao ministério de Paulo. Só que se Jesus chamou ele, meu amigo, se a unção que Deus derramou sobre você, as pessoas olhavam para Paulo e não viam nele as características necessárias para ser um apóstolo. Só que se Jesus viu em você as características necessárias, quem sou eu para falar que você não pode ser? Exatamente. Então, eu nunca, em nenhum lugar que eu cheguei, eu falei. Tanto é que você perguntou aqui que eu falei, você não tenho vaidade. Eu perguntei se você era ordenado evangelista. Sim, foi você, né? Foi uma briga, inclusive, pra ele responder. Eu não tenho vaidade disso, nunca tive. Sim. Nunca tive. Por quê? Porque eu acho que é algo, com todo respeito, eu sei o peso que é, mas não é algo que é pra mim, tipo, vamos dizer assim, nossa,
uma prioridade falar, ou então dar essa carteirada, enfim. Não, cara, eu acho que pra mim o mais top é ser salvo, ser servo. E de fato não é o que define seu ministério. Não né? é o que define Tendo o ministério. título ou não, o Senhor pode te usar. Justamente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus E como por a gente isso. tava falando, né? Quantos cooperadores que a gente vê por aí, que, cara, para de graça, o cara já tá em outro nível, mas tá lá, alguém amarrou ele lá e tava quando você Entendeu? completar tantos anos. Mas, gente, Depois que você casar, Perfeitamente. faz o seminário. entende? Eu vi muito disso, né? Quando eu cheguei na igreja, primeiro eu não podia me batizar porque eu era muito novo para ser batizado. Eu ainda era uma criança para ser batizado. Aí prenderam alguns anos para eu ser batizado. Aí depois, isso é engraçado, inclusive, eu congreguei no mesmo ministério durante uns 10 anos, né? Uns 10 anos. E me mandaram para ser consagrado evangelista, sei lá, umas 3, 4 vezes. E as 3 ou 4 vezes rejeitaram. Não deixaram que eu fosse consagrado. Porque você era... Toda vez era uma justificativa, né? Mas na época, nossas consagrações eram só na sede. Então, o pastor local, ele mandava uma pessoa para Sede ser que você consagrada. fala lá em Santos? Em Santos. Meu isso. Deus. Não era para falar que era em Santos, né? Mas era lá em Santos. Na época, as consagrações eram lá. Aí, da primeira vez, eu não podia porque eu era muito novo. Aí, da segunda vez, não podia porque eu era solteiro. Aí, da terceira vez, não podia porque eu namorava, mas não era casado. Aí, da quarta vez, eu falei, gente... Não vou mais, eu não quero mais. Eu já deixa aceitei aqui. que não vai ser aqui. Então... Agora eu te Amém. faço uma pergunta. Se é alguém que não tem essa mesma estrutura espiritual que você, será que talvez não seria uma pessoa que iria se frustrar? Ia pensar, não, é porque Deus não quer nada comigo. Você Eu não entende? tenho chamado, agora, eu não tenho unção. Agora outra pergunta. Será que não tem um monte de gente com chamada de Deus frustrado por conta de alguns protocolos que as pessoas colocaram e como você mesmo disse, não tem base bíblica? Com certeza, com certeza. E isso, cara, é muito sério. É muito sério, porque, tipo assim, da onde que vem isso? Por qual motivo isso? Entende? E aí, volta no que eu falei, o meu pastor, ele tinha vontade de ver eu crescer. Ele não tinha vaidade de falar, nossa, quem expulsou o demônio hoje foi ele. Não, pra ele era prazeroso os discípulos dele, vamos dizer assim, frutificando. Entendeu? Até porque o reino não é meu. É. O reino não é seu, o reino é do Senhor. E no reino dele, ele coloca quem ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Uma palavra que eu recebi uma vez sobre mim e os meus discípulos, um apóstolo muito amigo meu falou assim, olha, os seus discípulos, eles não têm que olhar você como o teto. Eles têm que olhar você como a base. Perfeito. Eles não vão chegar isso. até onde você chegou. Eles vão usar você para chegar muito mais além. Perfeito. Além. Perfeito, glória a Deus por isso. E Jefferson, eu não sei nem quanto tempo a gente já tá falando aqui, mas... Gente, que papo maravilhoso. Jefferson, mas uma coisa que... Falei que a história é longa, rapaz. Dando um spoiler aqui do final da história, porque eu queria entender o que aconteceu no Inter e desse meio do caminho. Você saiu de presidiário para CEO de um grupo de estúdios fotográficos que já fotografaram Neymar e sei lá quantas pessoas mais. E dentro disso, com certeza, não tenho dúvida nenhuma que a Ingrid foi uma parceira. Ele até tava falando que ele vai conseguir uma camiseta autografada pra gente. Eu recebo essa palavra. Com certeza. Então foi uma pessoa que esteve do seu lado durante todo esse período, que te acompanhou nesse processo, que você foi preso e ela estava lá, você saiu, ela estava lá. Como foi a sua saída para, eu não sei se vocês abriram o estúdio antes ou depois, para a abertura do estúdio, como chegou a fotografia na vida de vocês, como aconteceu isso? Então, a Ingrid, ela sempre teve a capacidade de enxergar em mim o que eu mesmo nunca enxerguei. Sempre. Ela tinha a capacidade de me pôr pra cima, de puxar eu pra cima. Então, Ela tinha visão empresarial. sim. de futuro. Tipo assim, eu falava, tu é a sonhadora e eu corro atrás pra gente realizar. Tipo assim, então, ela tinha essa capacidade, né? Ela não tem nem como descrever. E aí, o que acontece? Ela já fotografava quando eu saí, né? Primeira câmera dela, eu e a mãe dela que deu pra ela. A gente tirou no cartão novo dela e foi pagando. Legal. E, tipo assim, primeiro ela começou a fotografar porque ela gostava muito. Enfim, aí eu tenho até hoje algumas fotos dela aí. Fotografava Barbie, fotografava passarinho. Enfim, depois fotografou sempre... Que aparecia na frente, sempre ela fotografou a fotografava. mãe dela, o pessoal da FUBI. Tipo assim, ela tinha um paixão, né? E aí a primeira câmera profissional a gente deu. Aí aconteceu todo esse processo comigo. Porém, enquanto eu estava preso, ela é muito guerreira. Ela trabalhava, tinha um trabalho fixo, né? E aí começou a ingressar na fotografia
como profissional, né? Eu lembro que ela fez o primeiro batizado dela, ela cobrou R$70, mano. Nossa. Em São Bernardo do Campo. Nossa, não pagou, Morando na Zona não Sul pagou a ali. gasolina. Não. Então, assim, aí ela começou a conciliar o trabalho fixo, né, com a fotografia. E aí ela começou a fazer ensaio, começou a fazer... antigamente era nos parques, né? Então, ou seja, Ibirapuera, Jardim Botânico, Peguei Vila essa Lobos. época. Pegou essa época? Então, os ensaios eram assim, né? Então, ela já fazia a fotografia, já tinha esse desejo no coração dela, né? E aí, quando eu saí, ela já tinha largado o emprego, né? Ela tava ainda muito indecisa, tipo assim, um pouco receosa de largar o emprego e ficar só com a fotografia, mas ela já tinha uma demanda, ela já conquistou o público, ela já tinha um carisma, ela já tinha uma identidade, ela Cliente já tinha fixo. cliente fixo, o povo que procurava, o povo que amava as promoções que ela fazia, o jeito que ela fazia e tudo mais. Então, tipo assim, a mãe dela incentivou muito ela a tomar essa decisão que tava aqui na rua, né, pra viver disso mesmo, pra colocar o pé e acreditar que ia dar certo, né? E aí, quando eu saí, ela já fotografava em parque, então ela já tinha um certo nome ali na região, ela era a melhor, entende? Então, tipo assim, ela já fotografava, tipo assim, pessoas influentes, esses influencers, na época ainda, né, que não tinha Instagram ainda, tudo mais. E aí, o que acontece? Eu saí e o meu pensamento é, quem vai dar oportunidade pra mim? Aonde que eu vou trabalhar? Porque O recolocação currículo, é difícil. irmão, o currículo, queira ou não queira, você recruta, você sabe. Se tem uma coisa que a gente pede, é o quê? Antecedentes. Currículo. Antecedente criminal. E aí, quando bate um antecedente criminal, o que acontece? A Dá o maioria- receio. A maioria das vezes. A maioria, põe pro A lado. maioria. Então, o que eu falei? Quem vai abrir porta pra mim? Se não é uma pessoa que já foi incentivada pelo governo a trabalhar com ressocialização, ela não vai querer pegar. E aí, o que eu pensei? Eu falei, tá, não sabia o que eu ia fazer. Aí, ela teve ela não sabe explicar se foi um sonho ou uma visão. Mas ela falou que ela teve dos dois. um pouco dos dois. Que ela viu eu trabalhando junto com ela, fotografando um casamento. Uau. Mas eu, cara, nunca tinha pego uma câmera na vida. Fazia Não ideia de como sabia funcionava. nada. E aí um dia a gente orando, né? Ela pegou e falou isso. A gente tinha um costume, a gente orava, eu e ela, minha irmã, minha prima ali. E assim, Deus fazia coisa incrível na nossa oração. Ela foi e falou isso, você vai trabalhar comigo porque eu vi você trabalhando comigo. Cara, aí eu não tinha emprego, não entreguei um currículo. Depois que eu saí, nenhum currículo. Ela ia fotografar gestante no parque, certo? Aí, na época, era aqueles vestidão. Não sei se vocês lembram aquelas fotos que... Lembro que os as jogam o vestido pra cima, mais a asa. tudo Só a lá. barriga pra fora. Só a barriga pra fora, aí colocava love lá, a palavra love, umas tiara de flor e tudo mais. Tudo mais. Era bonito aqueles efeitos do vestido, né? É eu que fazia. Rapaz, você não sabe que é perrengue. Você que balançava pra fazer o efeito Ela do me meu ensinou. Deus. Falou, ó, você vai fazer assim, ó, e vai jogar. Só que não podia jogar e ficar. Porque naquela época, quem mexia com Photoshop era só... Era caro. Entendi, então você Eu tinha jogava que e tinha jogar que e- jogar no time E certo. correr. Porque eu não podia aparecer na foto, irmão. Você tinha que fazer o efeito porque não tinha Photoshop. Não dava. Então, o que eu fazia? Eu tinha que jogar e correr. Ela... Mô, tem que correr mais rápido, você tá aparecendo na foto. Oxe, teve um dia que eu quase caí no lago lá, porque eu tinha que Ibirapuera. Doido. Jardim Botânico, irmão. Maravilhoso. Rapaz, aí... Então, tipo assim, eu era o carregador de mala. Eu carregava todas as malas, eu levava as bolsas das clientes, eu tinha os 2 meninos, então a gente ia com os meus 2 filhos, aí eu ficava pra disfarçar com eles, né? Pra passar um profissionalismo ali pro cliente. Aí pegava, sumia com as crianças, então eu cuidava das crianças, eu carregava as malas, eu ajudava. Vocês levavam assim. eles pro ensaio. Levava pro parque, porque, tipo assim, quando dava, minha mãe ficava, quando dava minha sogra que ficava mais, o meu sogro. Mas, tipo assim, agora eu tava lá. Então, tipo assim, antigamente eu não estava. Então, eu tinha que assumir essa parte, não tinha necessidade. Então, eu pegava e eu levava. Aí, bicho, rapaz, pegava, rolava com as crianças lá, começava a inventar história pra eles ficarem disfarçados, não queria a mãe. E ela fazendo ensaio. E eu atento, porque se precisava jogar tecido, precisava carregar a mala, eu tinha que chegar, certo? E aí, eu fui fazendo isso. Aconteceu que ela engravidou. E aí já era o Pela terceiro terceira filho. vez. E era... Ela engravidou primeiro, e aí ela perdeu.
né? Nós tivemos uma perca, ela teve um aborto retido, ela teve que fazer coletagem. Meu Deus. Sim, a gente ficou no hospital, e na ala que ela ficou pra fazer coletagem, foi na mesma ala onde as mães ficam pra ganhar o bebê. Ai, meu Deus. Então, você imagina, o diálogo era o quê? As mães que estão lá na expectativa pro filho nascer. Uhum. E aí a gente no quarto, na expectativa dela tirar. Então ali ela ficou muito triste. Ela ficou muito triste porque também a gente não tinha programado ali. Uhum. A gente, tipo assim, eu tinha acabado de sair, enfim. E aí, naquele ambiente, tipo assim, o choro dos bebês, cara, foi muito, assim, algo que marcou muito. Passou, se eu não me engano, 4 meses. Se eu não me engano, de 4 a 6 meses. Ela engravidou de novo. Meu pai. Dessa vez programado? Nada. Aí a gente tava no culto, a gente não sabia o que era. Aí no culto, já em Diadema lá. Uhum. No culto, uma irmã chegou nela e ficou assim, ó. Passando a mão na barriga dela, falando, Esther, Profeta. Esther, Jeová. Esther. Rapaz, quando ela descobriu, é Esther. Ela falou, quando descobriu que tava grávida, falou assim, vai ser menina e o nome vai ser Esther. Pai Com essa amado. convicção. Com essa convicção. Como? Depois de 2 meninos? E ela ainda pediu pra Deus mostrar pra ela. Deus mostrou pra ela, ela não me contou. Que ela falou, eu falei pra Deus, se ele me contasse, eu não ia te falar. Fechar a revelação, sabendo que Deus já tinha mostrado e não me falou, rapaz. Que raiva. Maravilhoso. Depois que ela falou. Maravilhoso. Você achava que era um terceiro menino? Eu achava, cara. Falei, mano, eu acho que é menina. Ela sempre quis ter uma menina. Sempre quis, né? Eu falei, e ela é queridinha de Deus, eu orava 1 hora, Deus não respondia. Ela orava 5 segundos e deu bum. Nossa! E eu te falava, já orar, ora tu. Aí adivinha onde ela foi ganhar bebê? No mesmo hospital. Nossa. Na mesma ala. Eu gravei um vídeo, Jeová. deve ter no Facebook. Jeová. E eu falei assim, ó, no mesmo lugar que a gente chorou por conta de uma perca, Aleluia. Deus nos trouxe agora pra trazer a nossa alegria da nossa Meu Esther. Deus. Aí, eu comecei a trabalhar com ela, carregando as malas, só que veio a Esther. Quando veio a Esther, ela pegou e falou assim, não tô aguentando. Como que a gente vai ir para os parques, nessa rotina doida, eu com barrigão, fotografando, não vai dar certo, eu não vou aguentar. Aí foi quando a gente pensou em abrir o primeiro estúdio. Caraca. O primeiro estúdio, ela conversando com uma amiga dela, ela falou assim, vamos lá só para visitar. Toma cuidado. Essa história, vamos lá só para ver. Vamos lá só para visitar. É golpe, eu tô avisando aqui. Foi lá só pra ver, saí de lá, contato fechado. Olha. Parece eu e a Larissa indo ver o lugar do casamento. Né? Sério, só pra ver. Quando foi ver, fechei. Era uma sobreloja, aluguei R$750. Depois que a gente fechou, bateu um desespero. Por quê? A gente não tinha nada de estúdio. Tinha que comprar todos os equipamentos. E com que Vocês tinham dinheiro? um espaço, um contrato e um sonho. E não tinha dinheiro. E aí tinha lá o espaço. E aonde que a gente vai arrumar dinheiro pra comprar as coisas? E o meu público-alvo era qual? Gestantes. E era acostumado com o quê? Foto aonde? No parque. Foto no parque. Você deixou um nicho feito. Como que eu vou direcionar esses clientes que sabem que a Ingrid tem resultado no parque? Pra dentro de um estúdio. Nossa. Como que eu provo que ela vai dar o mesmo resultado? Tem alguma prova? Não tem. Tem algum ensaio? Não tem. E agora? O dela. Meu Deus! Ela ficou grávida. Maravilhoso. Ela tinha um sonho de fazer uma balança lá. Rapaz, nós chamou lá um cara, chumbou, fez um trem lá. Pôs uma balança. O único cenário que a gente tinha era um fundo, a balança. Mas a modelo arrebentou, né? Aí ela fez a foto e quem fez a foto? Eu. Meu Deus. Sem curso de fotografia ou você já tinha feito curso? Com ela, né? Com a melhor, né? Ela te ensinou, Intensivo. Ingrid era o curso. Ela foi meu intensivo. E pensa em alguém detalhista, perfeccionista, que tinha que ser, ó, na linha. Aí tirei a foto. Quando postou, irmão. Nossa. Bombou. E aí, a gente começou lá com uma cadeira emprestada do dono, uma mesa emprestada do dono. Aí a gente tinha que oferecer maquiagem, que oferecia no parque. Minha cunhada que maquiava. Mas vai pôr maquiagem na onde? Onde maquia? Meu sogro pegou um negócio de televisão, como é que é o nome? Quem coloca televisão? Suporte Suporte de televisão. Não, o painel. Painel de televisão. Aham. Cara, ele pegou um painel lá da cadeira que ele não usava.
ele pintou aquele painel todinho de dourado. Não tem aqueles... agora nos camarins tem aquele Sim. em volta de luz, né? De lâmpada. Sim. Ele foi lá, furou, colocou lá. Ele fez. Fez Meu tudo Deus. adaptado, pintou de dourado, furou a parede, colocou lá. A gente pegou uma cadeira emprestada lá para as clientes sentar, uma almofadinha, punha a cabeça e tava lá. Rapaz, nós não tínhamos nada. Um móvel, minha sogra tinha uma loja de roupa, fechou a loja de roupa, tinha um móvel lá parado, jogado. Ah, não vou usar isso aqui não, tá ocupando espaço. Vocês querem? Claro que a gente quer. Manda pra cá. Tudo. Rapaz, foi pegando assim e foi pondo o pé, acreditando que Deus, ele ia colocar o chão. Eu sempre falo que foi 2C. Em que momento? Cara e coragem. Em que momento o Neymar aparece? Rapaz, o Neymar... ele aparece por conta de... Assim, a gente fez um ensaio da madrinha da filha dele, que é a Hannah. Então, a gente fez ensaio gestante, a gente fez um ensaio newborn. Então, vocês ficaram consolidados em São Paulo como ensaio de gestante. Tipo assim, não era nem opção. Eles ou não, era eles e acabou. Justo. Hoje, inclusive, salvo engano, né? Mas eu acredito que eu não esteja enganado. Maior referência em São Paulo de ensaio de gestantes é o estúdio. Sim. Uau. Sensacional. E pro pessoal entender o pulo, antes de você contar a história do Neymar, vocês foram, então, dessa salinha... Ih, rapaz, a história é longa. Tem tempo aí? Tem certeza? A gente vai precisar de parte 2. Parte 2. Mas só pro pessoal entender, vocês foram dessa salinha, hoje vocês têm 2 estúdios, uma casa ali no... perto dois prédios comercial, né, na Rua Embaixador Coelho de Almeida, próximo ao aeroporto de Congonhas. É um prédio comercial de 3 andares, com estacionamento para mais de 15 carros, elevador, acessibilidade. Cada andar é um nicho. E nós temos a segunda unidade lá na Zona Leste, na Avenida Conselheiro Carrão 365, que também é um prédio de 3 andares, com elevador, a mesma estrutura, as 2 unidades. E hoje vocês somam quantos seguidores no Instagram? Só do estúdio? Cara, 320 mil seguidores. Meu Deus. Cara, olha isso. 320 mil seguidores. Então, tipo assim, foi... E tudo que a gente viveu e tudo que a gente vive é sempre por fé. Sempre na dependência de Deus. Esse passo da sobreloja foi assim. Depois a gente foi para um outro espaço que a gente tava num momento muito difícil. E eu fui lá só pra ver também o lugar. O olho dela encheu de lágrima. Ela falou assim, eu quero um lugar agora que tenha um pouco da área externa pra fazer... Ter estúdio externo. Aí na casa tinha estúdio e área externa, rapaz. Só que a gente sai de um aluguel de 1.100 pra um aluguel de 4,5. Nossa. Meu carro com 6 parcelas atrasadas. Uma loucura. O corretor, ele para o carro na frente do meu carro só funcionava com tranco. E aí, pra mim ir embora, eu preciso esperar o abençoado sair com o carro dele e ele não vai embora. Porque se ele vê que você vai dar um tanque, você não tem dinheiro. Eu tava falando em ligação. Rapaz do céu, quando a gente fechou, quando ele foi ver essa casa, o cara queria 5,5 essa casa. Aí, o que acontece? Eu falei pra ele, olha, eu amei a casa, porém, esse valor eu não consigo pagar. Não, tá bom, não vou nem negociar, porque o dono falou o seguinte, que da última vez o cara que veio ver, ele queria diminuir R$500 no aluguel, ele não aceitou. Eu falei, tá doido, só. Então tá bom. Aí ele tá fechando a casa, irmão, David. E aí, quando ele tá fechando a casa, o cara liga pra ele, o dono, porque tinha que acionar o alarme. Quando tá ligando pra ele, fala, conseguiu acionar, deu certo, consegui, tá tudo certo aqui, ó, confirma aí, ótimo. Agora fala pra mim, o que eles acharam da casa? Ah, eles amaram e tudo mais, mas porém o aluguel tá totalmente fora da realidade deles, não cabe no orçamento. Sério. E você ouvindo ele falando? Ouvindo, tava no voz porque tava fechando, né? Fazendo legal. Mas quanto que eles conseguem pagar? Aí ele pegou e olhou pra mim e falou, e aí, cara? Aí eu falei, mano, eu consigo pagar 4.000. Aí ele pegou e falou, cara, ele falou aqui que só consegue chegar até 4.000. Ele falou, fala pra ele que o negócio tá fechado, então manda a documentação. Rapaz do céu. Não, mais um pouquinho vocês compram um jardim botânico. É só Deus que faz essas coisas. Mas a Ingrid não deu glória assim, não, igual vocês. Eu entrou dentro do carro e falou, o que você fez? Como é que a gente vai pagar 4.000? 6 parcelas atrasadas do carro. Nós saímos de um aluguel de 1.100 pra pagar 4.000 com 6 parcelas do carro atrasado e você sabe que precisa ter calção. Como é que não vai pagar o calção 4 vezes 3? R$12.000. Da onde vai tirar? Eu falei, vamos mandar a documentação e o resto Deus proverá. Vamos fazer. E aí a gente tá nessa. Rapaz, ela tá sentada na casa da mãe dela. Daqui a pouco ela lá, funcionando no celular dela lá, ela entra no aplicativo da PagSeguro. Do nada, vamos dizer assim, a PagSeguro notifica ela que tem um empréstimo pré-aprovado no valor de R$9.000. Nossa. Ela me chamou, vem cá. Quando ela botou pra mim, eu falo, o que é isso aqui?
tem um empréstimo aqui pré-aprovado de R$9.000. Eu falei, mo, pega, é de Deus. Ela falou, tem certeza? Eu falei, pai, aperta o botão e pega. Rapaz, pegou tudo, 9.000 na conta, faltava só agora 3. 3 não vai pra cima. Aí, conseguimos 12.000, mandamos pro proprietário, rapaz. Glória a Deus, mano. Mas quem que vai pagar a calção de casa alugado com empréstimo? Quem tem coragem de fazer isso? Jeová. É cara e coragem, irmão. Tem que ser doido. É fé, mano. É fé. É fé. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Aí foi assim. E aí, depois nós saímos desse de 4 e pouco. Rapaz, essa história é boa. Já pensou em escrever um livro? E pior acho que tem um bom. É pior que tudo isso não tá nem aqui. Aqui só tá uma Essa é a parte 2, né? É a parte 2. Nós vamos precisar fazer uma parte 2. A gente vai precisar fazer uma parte 2. Matheus, a gente consegue uma parte 2? A gente vai precisar fazer uma parte 2? Não, já marca agora, porque eu falei com o prefeito, mas... Já vamos deixar marcado, infelizmente, o nosso horário. A gente já tá falando que há umas 2 horas, né? Por mim, a gente ia mais longe. Mas eu queria, antes, pra gente encaminhar pra conclusão, e você vai voltar pra contar a segunda parte da história. Vai voltar. Sou servo de vocês. Mas pra... Depois de Deus, quem fala é tu. Mas para as pessoas que não sabem, né? Sei lá, você que vive numa caverna, Capitão América, o Jefferson, depois de tudo isso, passou por vários processos, né? Isso do estúdio foi em que ano que vocês pegaram essa casa? Rapaz... A primeira casa. Foi 2017. Não, o primeiro estúdio, 2017. Primeiro estúdio, 2017, cara. E foi esse sonho realizado e, infelizmente, no ano passado, 2022? Isso, 2023. 2023, a Ingrid, que é um ícone pra gente, ela faleceu, né? E você hoje cuida de 3 crianças, e com certeza o senhor tem te sustentado. A gente vai trazer você para contar com certeza mais sobre isso, mas eu queria que você falasse qual tem sido o seu maior desafio nesse ambiente de paternidade, de estar cuidando de um sonho que nasceu primeiro no coração da Ingrid e que, cara, não tenho dúvida que Deus tem te usado para dar andamento para esse sonho. Qual tem sido o seu maior desafio? Meu maior desafio é a ausência dela. Esse é o maior desafio. Imagina você viver incompleto. Meu Deus. Esse é o maior desafio que eu tenho. Porque a Bíblia diz que ambos se unirão e serão uma só carne. Então é tipo parecer que você tá sem um braço, sem uma perna. Jeová. É um sentimento de incompleto. Jeová. Esse é o maior desafio de todos que eu tô enfrentando. Porque, tipo assim, ninguém vai conseguir entender, né? Ou sentir Muito só menos quem... cobrir. Isso. Só quem passa. Então, o que acontece? Eu acredito que esse desafio eu não vou conseguir não vou dizer superar, né? Mas foi como Deus usou um profeta para falar comigo recentemente e falou assim, ó, aprenda a conviver com essa dor. Meu Deus. Vai ter dia que vai doer mais, vai ter dia que vai doer menos, mas vai doer todo dia. É assim, ele falou, aprenda a conviver com essa dor. E isso, tipo assim, foi algo que... Sabe como você já... É como se já esperasse essa fala. Uhum. Ele falou, minha graça te basta. Glória a Deus. Então, tipo, de todos, esse é o meu maior desafio. É, tipo, acordar e não ter ela lá. Uhum. É ter vontade de chorar e não ter... Porque só ela sabia quando tava com vontade de chorar e quando não tava bem. Só ela sabia quando peguei e falei assim, eu vou dar um tempo de pregar. Só ela sabia, tipo, quando... Tudo tava de cabeça para baixo. Uhum. Os nossos problemas internos, problemas de empresa, em tudo. E até nos momentos felizes, né? Até nos momentos felizes. Eu não consegui ainda pegar e falar, não, vou viajar com meus filhos. Tô incompleto. Tipo, tá faltando. E Jefferson, cara, eu estava meio que de longe, né? Mas participei e vi um pouco tudo que aconteceu. E eu lembro de tantas pessoas mais próximas ou mais distantes a você, que quando viram isso, que foi completamente de repente, aconteceu, falou, cara, o Jefferson não vai aguentar. Pessoas que talvez tenham certeza que isso aconteceu, que até falaram que o estúdio vai fechar, o Jefferson vai ruir, talvez volte pra velha vida que tinha. E talvez existem pessoas que estão nos ouvindo agora que estão enfrentando algo parecido. Com a esposa, ou com o filho, ou com o marido, mas que tem um sentimento de perca, de fato. Uhum. E eu não sei, ou talvez saiba, quais foram os motivos que te fizeram suportar isso. Mas, cara, qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Felipe, é o que eu mais escuto. O que eu mais escuto é como que vocês estão de pé. Porque as pessoas elas não conseguem entender. Porque faz 1 ano e 1 mês. Ela faleceu no dia 26 de outubro. No dia 27 de outubro é meu aniversário. Meu Deus. No dia 27 de outubro eu tava enterrando ela. Meu Deus. E aí, foi nesse dia que
Tipo assim, ouvi o diabo soprando assim no meu ouvido e falou assim, como é que você vai pregar agora? Que Jesus cura? Sendo que eu orei por ela. Que ela faleceu praticamente nos meus braços. Como que você vai orar e dizer que Jesus cura se você orou e dentro da tua casa ele não curou? Meu Deus. Como que você vai pregar que ele ressuscita se dentro da tua casa você orou e ele não ressuscitou? E aí, tipo assim, ali eu por hora eu fiquei abalado, mas depois eu senti assim, ó, como se fosse um abraço na minha alma, assim, sabe? Quando você se sente abraçado. E aí eu escutei a voz do Espírito Santo que ele me disse assim, ó, o que eu não fiz para você, eu vou fazer pelo seu intermédio. Meu Deus. E aí no dia 28 eu tava pregando. Um dia depois. Meu Deus. Fui pregar em um congresso lá no Arujá. E o pastor, ele me ligou e falou assim, você não precisa vir não. Ah, imagina que já tava marcado. Já tava mais de um mês divulgando minha foto e tudo mais. E aí eu falei, a Bíblia é a resposta pra tudo. Meu Deus. Aí eu fui pra Bíblia e aí eu fui pro profeta Ezequiel, né? Cara. O profeta Ezequiel, ele perde a esposa dele. Um dia, outro dia ele tá pregando. Meu Deus. E eu acho que, assim, a resposta que eles sempre me perguntam, qual que foi o segredo? O segredo é o altar que eu tinha dentro de casa. Glória a Deus. A gente fazia culto, a gente orava, até postava algumas vezes, contava história para os meus filhos. Então, esse altar que a gente tinha levantado dentro da nossa casa é o que manteve a nossa casa de pé. Cara. Se não fosse esse altar, Tinha ruído. tinha ruído, porque Deus falou comigo e assim ninguém me entendeu. Ninguém me entendeu. Até hoje tem muita gente que me critica, tem gente que fala coisa a meu respeito. Por quê? Porque Deus, ele falou para o profeta Ezequiel, e ele é o que eu mais tenho modelado nos últimos dias. Quando Deus falou que ia tirar o brilho dos olhos dele, a esposa... Porém, não te lamentarás, nem chorarás, nem farás pranto. Não vai ter o costume do luto dos demais. E qual era o costume? Meu Deus. 7 dias. Chorar em público. Meu Deus. Gritar em público. Cobrir a cabeça. E tirar a barba. Meu Deus. Deus falou a mesma coisa pra mim. Uau, Jesus de Nazaré. Cara. Porque o segredo não é as lágrimas em público. É o altar em secreto. Meu Deus. Jefferson, nós estamos no Profeticast, como o próprio nome do podcast sugere, isso aqui é um ambiente profético. E qual é a frase, Felipe? Seja bendita a minha geração por ter você. E no ambiente profético, as palavras deixam de ser palavras e se tornam decretos. A sua câmera é aquela e você vai liberar uma palavra profética para essa geração. A palavra que eu gostaria de liberar para essa geração, eu quero continuar nesse gancho. Eu acho que o maior legado que você pode deixar é o legado que a minha esposa deixou. O legado que ela deixou, o maior de todos, foi um legado de fé. Meu Deus. Porque os meus filhos estão de pé por conta de ter uma mãe que eles sabiam que tinham essa fé. Glória a Deus, mano. Então tem muita gente preocupada em deixar a herança. A herança, o tempo vai passar e você vai perder tudo. Você pode até multiplicar. Jesus. Mas o legado, Jesus. esse legado é eterno. Glória a Deus, mano. Glória a Deus. Jeová. Jesus. Gente, vocês não conseguem ver daí, mas a gente tá com algumas pessoas aqui no estúdio e todo mundo chorando. Jefferson, cara, que Deus te conserve. Meu amigo, eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo Que com honra, vocês. que honra. Que honra. Desculpa que eu falo muito aí, nesse Não, deixar, eu vou embora. Imagina, a gente queria, inclusive, ir mais Mas, gente, nós teremos a parte 2. Não, a gente vai montar o clube de sócios do Profeticast. O Jefferson já é o primeiro. Nós teremos a parte 2 desse episódio, com certeza. A gente quer falar mais sobre isso, falar sobre paternidade. Sei que você carrega algo diferente, cara, de coração. A história do Neymar que ficou faltando aqui. Rapaz, então, a história do Neymar, resumidamente, a gente fazia foto da madrinha, da filha dele, e chegou um dia que ela Neymar, pegou... queremos você no nosso podcast. Chegou um dia que ela pegou e falou assim, olha, a Bruna quer que vocês fotografem
o newborn da Mavi, que é o ensaio de recém-nascido, até 15 dias de vida. Cara, quando chegou essa mensagem, a Ingrid, cara, nossa, era um sorriso de orelha a orelha. Ela não aguentava, meu Deus do céu. E eu não posso falar pra ninguém, porque realmente não podia falar pra ninguém. Né? Tinha que ser no sigilo. Não, se o pessoal soubesse que o Neymar ia estar no estúdio, ia encher de fã e tal. E não, mas ele não veio no estúdio. A gente foi na casa da Bruna Biancardi. Então, o que acontece? A gente pegou uma equipe muito seleta. Foi ela e mais 2 meninas pra fazer um ensaio na casa dele, na casa da Bruna Biancardi. Aí eu só levei, montei as coisas e falei, eu vou sair, que eu não ia participar do ensaio. Aí tá bom, daqui a pouco só chega o carro do homem. Nossa, quando chega o carro dele, ela só mandou uma mensagem pro meu WhatsApp. Amor, ele chegou. Ele tá aqui. E ele tá perguntando tudo sobre o ensaio e perguntando da minha vida. Cara, ele olhou pra ela e falou assim... Ele é de Santos, né? Ele tem um pouco de sotaque, parece um pouco carioca. Assim, já conversou com a gente de Santos e é assim... Ei, mas tu tem quantos anos? Aí ela falou. Aí, tipo, ela falou que ele pensou, tipo assim, mas quantos filhos você tem mesmo? Aí ela falou pra ele. Ele, nossa, pô, aí, parabéns, trabalho top, sei o que. Ele ficou barbando o ensaio inteiro, assim. Cara, sensacional. Então, tipo assim, ela ficou como? Realizadíssima. E aí, depois da partida dela, a gente já fotografou o batizado da Mavi também, né? Fotografamos o Smash Cake, que é o ensaio de 1 ano da Mavi também. E graças a Deus, Deus abriu essa porta aí e nos honrou. Glória a Deus. Cara, glória a Deus. Gente, se você quer parte 2 desse episódio, comenta aqui, deixa aqui o que você achou. Eu tenho certeza que o Senhor falou com você da mesma forma que falou com a gente. E, cara, Jefferson, eu quero encerrar isso. Você abençoou muito as nossas vidas, mas declarando sobre a sua vida que coisas muito maiores do que você já viveu até agora, o Senhor fará por você e através de você. Eu sei que tantas palavras você recebeu de que faliria, de que ruiria, mas em nome de Jesus, que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê ânimo. Eu me lembro das palavras de Paulo a Timóteo dizendo: reaviva o dom que há em ti. E eu profetizo sobre a tua vida que os dons de Deus na tua história, eles não morrerão. A palavra reavivar é trazer a vida com fogo. E em nome de Jesus, que haja fogo de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te conserve, te ensine a ser o pai que Ele quer que você seja. Que os teus filhos cresçam em Deus, na presença do Senhor. E que todas as palavras que você recebeu contra a sua vida, contra o ministério, contra a sua casa, que elas sejam falidas. Em nome de Jesus. E que tudo que Deus te prometeu se cumpra. Em nome de Jesus. Amém. Cara, um prazer te ter aqui de coração. O prazer é meu. Muito obrigado. Nós faremos a parte 2 com certeza. Vocês são do céu. Continue te usando. Quando a conversa é do céu, rende, né? Exatamente. Gente, então fique com essa palavra. Deus abençoe. Esse foi mais um episódio do Prophetic Cash. Aguarde a parte 2 desse episódio. A gente não vai falar mais aqui, porque o Jair tem que sair para pregar, mas eu tenho certeza que você foi edificado e já ele volta para nós falarmos mais sobre isso. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative o sininho para receber todas as notificações. As redes sociais do estúdio, do Jefferson, contato para convite, agenda e tudo mais, vou estar na descrição desse vídeo. Que Deus te abençoe, graça e paz.